Programa não recomendado para menores de 14 anos. Nintendo celebra os 30 anos de Super Mario Bros. Italianos ressuscitam um PDP-11. Revelados os primeiros esboços do Pac-Man. Alequete ganha porte para Genesis Spectrum. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Repórter Retro, o noticiário que traz a você exclusivamente em 58ª mão as notícias de ontem e de anteontem. E nesta mesa hoje, mais uma vez de formato quadrilateral, estamos eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. E aí começamos com 2015 das efemérides. Vamos lá. Para variar. E olha, opa, essa efeméride é uma efeméride de respeito. É a efeméride do Estevão, né? Aniversário do Estevão. Assim, o Estevão, o bom Estevão. Good Steve, Bad Steve, né? Fala do Good Steve, né? Voz faz 65 anos de idade, ou melhor, Voz fez 65 anos de idade no dia 11 de agosto agora. E agora ele pode entrar de graça no ônibus. Sim. Exato. Gente, quando vocês falaram Estevão, eu imaginei o Voz como pescador parrudo. Quase. Eu não captei a referência, eu não fui Capitão América nessa. Aquela novela da... A novela, que eu não assisti antes que vocês perguntem. Não, o especialista em novelas não está entre nós. Não está. Você, na verdade, deve ter... Você ouviu essa referência, deixa que eu adivinho, você ouviu essa referência no Papo de Gordo. Também. Essa história no Papo de o Pescador Parrudo, quem gosta muito de falar isso era o host do Papo de Gordo, que por acaso eu esqueci o nome agora. Que deve ser gordo. Um podcast desse, tu queria o quê? Também falar, foi em podcast essa referência, sim. Papo de Gordo, próprio Radiofobia também falam disso um pouco. Sim, foi podcast. Já que a gente tá falando de gordo, tem um outro gordinho aí que tá fazendo 30 anos, né? Isso. Esse comedor de pizza e ravioli. Não, de cogumelo só, né? Na verdade ele come cogumelos alucinógenos. Ele come cogumelos alucinógenos, alguns cogumelos apimentados que fazem ele jogar bolas de fogo. Né? E uma princesa. Ele come uma princesa. Correndo atrás de uma princesa. E tem vezes, dependendo da coisa que ele come, ele voa, né? Ainda ganha um rabo. Sim. É completamente apesar dos pesados, ele parece estar rápido, mas ele está lutando contra tartarugas. Diz as más línguas que essa princesa aí, ela vamos dizer que não é comidinha exclusiva do nosso herói. Mas vamos lá. Aí ele tem um irmão. Que entrou pra Cosa Nostra recentemente. Bom, quem a gente tá falando, gente, é nada mais nada menos do que Mamma Mia, Mario Brothers. It's a me. Fez 30 anos em 13 de setembro. A criação do nosso queridíssimo Shigeru Miyamoto. Como é que é? Se meu japonês estiver ruim, é porque ele está melhor do que meu italiano. Shigeru Miyamoto, no Ar da Graça de 1985, fez naquelas estações horrorosas da HP, coitado, desenhou em papel milimetrado e mandou os programadores programarem lá. Mandaram se virarem. Super Mario, que não era o primeiro jogo dele, ele já tinha participado de 2 jogos, um deles como Donkey Kong no papel de Jumpman e o outro no papel de encanador, já com seu irmão Luigi, no jogo anterior chamado Mario Bros, no qual ele estreou a cabeçada no bloquinho. É aquele jogo de plataforma, vai pulando, vai os bichos saindo do tubo e ele tem que dar cabeçada. Sim, tela única, sem scroll. Exatamente, jogo de arcade. E também ele participou do Donkey Kong Jr., né? Donkey Kong. Ele é o vilão. Exatamente, o único jogo da série que o Mario é vilão. Vejam só. Depois ele viria a ser professor, juiz de boxe, tenista, corredor de kart e muito mais. E até fez um bico na Konami de jogador de futebol. É verdade. Lembrando que o futebol da Nintendo pro Nintendinho é uma cópia descarada do Konami Soccer.
E ela, anos depois, viria a imitar o ping-pong da Konami no Wii. Mas isso aí não vem ao caso, isso aí tá mais pro nosso episódio lá, que vocês estão escutando nessa coisa. Bom, o que eu vou falar do Mario Bros é que ele estreou no Famicom, que é a versão japonesa do Nintendinho, do NES, e depois viria a ser o Brundle do NES. O NES viria com ele incluso, e o nosso querido Mario começou arrebentando. Ele vendeu nada mais, nada menos. Peraí, que eu vou falar. Alguém quer falar alguma coisa enquanto estou procurando o número? Vamos, eu vou falar então. O curioso eu vou falar uma coisa rapidinho. Então eu vou falar. O curioso desse personagem é que ele ficou realmente exclusivo da empresa, da Nintendo, né? Ele não, exceção a Mario State Typing e coisas bizarras do gênero, o Mario ele só foi. Títulos do jogo só saíram para os consoles da Nintendo. Eu vou te quebrar, o Giovanni. Qual? Não. O Mario Bros é o pra Atari. O Super Mario Bros. Ele saiu. Vou falar primeiro do oficial e depois do extra-oficial. Oficialmente. Pirata não vale. Não. Vou falar do oficial, depois é que eu vou falar do pirata. O oficial ele saiu para os micros Sharp X1, PC88 e o FM7 e o Sharp MZ, o Super MZ, eles saíram convertidos pela Hudson Soft, junto com outros jogos, com o próprio Mario anterior, Excite Bike. Esses jogos saíram oficialmente para esses micros. Tudo bem, são micros que nunca saíram do Japão, mas tá lá. E extraoficialmente, a Zemina fez o port pro MSX. E o MSX, por acaso, é um micro japonês e não entrou nessa festa aí da Hudson Soft. Vai perguntar por quê? Pergunta a Nintendo. Porque competia direto com o Nintendo. Pode ser. Olha, a coisa mais legal... Mas, João, a coisa mais legal seria se a Zemina tivesse feito um port pro Master System do Super Mario. Isso é realmente curioso. Ele vendeu 40 milhões de cópias. Gente, não podemos deixar de mencionar esse site comemorativo que a Nintendo fez agora, um concurso de vídeos. Abram aí, gente, esses links que eu botei. Olha lá, os vídeos comemorativos estão em supermario.nintendo.com, pra quem quiser se divertir. Vão visitar, clicar aí embaixo, tá? E tem um concurso em letsupermario.com, onde você pode mandar sua foto perguntando Mario que Mario. Só um detalhe, outro detalhe também. Compositor, essa musiquinha que o Ricardo acabou de cantar é o Koji Kondo, que também acompanha o nosso amigo Miyamoto até hoje, fazendo as trilhas sonoras de Mario. Eles são casados, né? Não, que isso, cara. Não é acompanhando esse sentido. E 13 de setembro é o lançamento do Famicom. Ele só veio a sair em 87 nos Estados Unidos. Mas lá no Famicom ele saiu em 85. Mas assim, só pra explicar, né, rapidamente, demorou tanto pra sair assim nos Estados Unidos porque a Nintendo tava conseguindo curar as feridas dos norte-americanos que estavam machucados de tanto videogame. Exatamente. Pra começo de conversa, 13 de setembro ainda não tinha saído o NES nos Estados Unidos. Isso veio a sair no final deste mesmo ano. Então foi uma longa, como posso dizer, caminhada até o NES se estabelecer. Em 87 ele já estava se estabelecendo. Então já tinha uma base instalada para ter o Super Mario, que começou a vir no console daí por diante. Em 87 em diante começou a vir com o console. Outra coisa também que eu queria falar é por que o Mario tem bigode? Porque ele é italiano. Não. Estereótipo. Além do estereótipo, falta de pixel. Exatamente. Ele ficava estranho pra você fazer com a baixa resolução do NES a boca do Mario. Então o que ele fez? Ele fez um borrão embaixo do nariz, do grande nariz. Bigode. Porque senão você ia precisar de uma linha de pixels pro lábio superior, uma linha de pixels pra boca e uma linha de pixels pro lábio inferior. Com o bigode você só precisa de duas. Exatamente. E o Mario, acho que não vai lembrar, o Mario do Nintendinho ele é formado por 12 sprites, né? Isso. Então tem que usar mais um sprite. Mais um sprite pro bigode, já pensou? Eu falando uma coisa, outra coisa que tem 30 anos e que também tem sprite. Vamos lá. Deixa eu só falar uma última curiosidade do Mario. Não, mate o Mario, vai, por favor. Então deixa eu só falar uma última curiosidade. É que os shapes das arvorezinhas do cenário é o mesmo das nuvens, só muda o color swap.
Vamos falar de coisas interessantes também, tá fazendo 30 anos? Vamos falar de quê? Quem é que tá fazendo 30 anos esse ano? A gente falou já em N episódios do Repórter Retro. Amiga. Além de eu. Aí. Há 30 anos você. Tá bom, 30 anos em cada perna, né, Giovanni? Tá bom. Meu mãe tem 60 anos, caraca. Mente pra outra. Tá corpinho de 59. Então, nas comemorações do Amiga 30, né, na festividade, teve lá no Museu da História da Computação no Silicon Valley. Pra quem não sabe, o Silicon Valley é o Vale do Silício, tá, né? O Vale do Silicone. É vizinho. É, vizinho. Então, porque o pessoal que fica rico no Vale do Silício vai no Vale do Silicone arrumar namorada. Vale do Silicone é Malibu, é ali pertinho. É basicamente falando mais uma vez da celebração que deu lugar no final de julho, comemorando os 30 anos do Amiga, lembrando da sua, além só da exibição do documentário do Viva Amiga e falando da persistente influência do Amiga na computação pessoal. Reuniu o pessoal das equipes de desenvolvimento, né, das equipes e até hoje, né, então tem uma foto no site, se vocês entrarem no link que vocês estão vendo passando aí embaixo no rodapé da tela, só olhar para a tela que vocês vão ver, tem, por exemplo, um link mostrando uma foto com a equipe de desenvolvimento do Amiga, né, o pessoal que participou da equipe. Então, obviamente, foram vários convidados, hoje em dia já senhores de idade, já um pouco mais velhos, tudo. Olha, tem até o Batman ali no meio. É o Doc Brown. É o Doc Brown com a camisa do Batman, cara, que surreal. Então, assim, ele tá comentando, ele fala, por exemplo, do Amigo, interessante que o título da matéria seria A Máquina Imatável. Podemos tradução, ao pé da letra, seria A Máquina Imatável, Unkillable Machine. A máquina não dá para ser morta. Esse artigo foi publicado na revista do IEE, né? Exatamente, do I3E, pra quem não sabe, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, uma organização americana, dita normas para a indústria na parte de elétrica, de eletrônica, tudo, e é extremamente respeitado. Na verdade, eles têm vários. Né, eles têm várias organizações de padrão. Eles não contentes em ter uma, eles têm uma meia dúzia, pelo menos. Nossa. Mas eles são para a área de computação. A I3E é extremamente relevante. Ela é fundamental. Basta dizer que dela saiu padrões como uma norma da I3E, o padrão Ethernet, de placa de rede, a porta paralela. A porta paralela, o Bluetooth, tem uma norma da I3E que determina, o próprio 3G de celular, e por aí vai. Wi-Fi é Wi-Fi. O Wi-Fi, bem lembrado, Wi-Fi. IEE 802.11N, se você tem um roteador mais novo, ou G, ou A, o que seja. I3E. E é a máquina, interessante, a máquina que não pode ser morta. Esse documentário Viva Amiga, vale lembrar que foi feito uma levantamento à base da vaquinha, ou como falam bonito hoje em dia, crowdfunding, né? Contando a história do Amiga. E o lançamento, a premiere do documentário foi nesse evento, no Amiga 30. Bem bacana, uma matéria bem interessante. E é interessante ver aí como organização citando e falando e mostrando com uma forma de bastante respeito a história da Amiga, né? E que venha, como diz no final, que venha o Amiga 40. Pois é. No final ele diz assim, se tirar do Amiga 30 foi provado que é uma celebração não apenas de uma longa herança tecnológica, mas uma herança viva, que venha o Amiga 40. Agora vem a pergunta, será que nós vamos ter programa pro Amiga 40? Estaremos gravando até lá? Olha... aqueles que nos substituírem gravarão, não se preocupe. Isso eu pretendo continuar até lá. E ainda vai faltar 5 anos para ele estar no ônibus de graça. E continuando a nossa efemeridades, vamos 25 anos. 25 anos do pessoal que bebe grog. Porque grog é o que há. Cara, posso de cara contar uma piada sobre o grog? Que eu escutei hoje. Só uma coisa, é importante citar lembrar o pessoal o que é o grog, né? Por que eu tô falando de grog? 25 anos de Monkey Island. Guybrush Threepwood e o Adventure Point and Click, talvez um dos mais marcantes, não é o primeiro, mas talvez um dos mais marcantes, um dos mais engraçados Adventure que eu já joguei na minha vida. E você que se considera um pirata, você, garotinho juvenil, você tem que beber grog. O Wizard falou grog. Grog é vida. Sim. Fala do grog, João. Cara, eu tava escutando um podcast
o Mundo Freak Confidencial, e eles botaram uma matéria que os caras perguntavam na rua, vem cá, se o seu filho estivesse viciado em grog, o que você faria? Pergunta para as pessoas. Não, levava ele no médico, eu expulsava ele de casa, como é que é? Não pode, como é que é? Eu botava ele na igreja. Cada resposta do tipo, os caras estavam pensando que era uma droga, né? Que era crack, né? Você é viciado em grog. Eu rindo, porque eu saquei a referência de cara. Eu falei, não acredito que fizeram isso. Mas pra quem não conhece Monkey Island, dá uma explicadinha rápida do que é grog e como ele aparece dentro do jogo. Vamos lá, grog é a bebida dos piratas, né? Ela entre outras coisas mistura óleo diesel, né? Nossa. Eu sei que tem tipo óleo de motor, alguma coisa do tipo. Não era óleo de cozinha? Pô, esses piratas são os piratas do Tietê? Porra, isso parece mais do estilo deles. É estilo Piratas do Tietê. Como o Ricardo até se lembrou, né? O The Secret of Monkey Island não é das primeiras aventuras gráficas da LucasArts, né? Houveram outras, só que se não me falha a memória, esta ela é a primeira da nova geração, da nova versão da SCUM, né? Já usando as capacidades do VGA, já usando as placas de vídeo, as placas de som mais modernas, e que seguiu uma série de outros adventos como Loom, Indiana Jones e o anterior dele, né, que acho que é a versão anterior, o Manic Mansion. Eu só pensei que o Loom fosse mais antigo que o Monkey Island. Não, o Loom ele é seguinte, logo em seguida saiu o Loom. Full Throttle, Full Throttle depois. Não, Full Throttle já não usa SCUM. Bem acho que depois. A SCUM ela foi não abandonada, ela foi substituída por uma outra outra VM quando eles produziram o The Dig, se não falha a memória. Isso, eu estou muito velho, com muita preguiça de procurar na internet. O último jogo, acho que foi, se eu não me engano, foi o Indiana Jones Fate of Atlantis, se eu não me engano. Full Throttle, se eu me lembro bem, é de 1994, 95. Isso. Já era um jogo exclusivo CD-ROM. The Dig acho que também. Enquanto esses outros eram disquete também, tinha versão disquete. Inclusive, Monkey Island teve Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, depois teve The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island, Tales of Monkey Island, e tem a série, depois uma outra produtora que adquiriu os direitos sobre a franquia, sobre os jogos da LucasArts, e eles começaram a... até o Telltale, exatamente. Eles começaram a lançar os jogos em temporadas. A Telltale, ele fez o remake dos 2 primeiros jogos e depois saiu a continuação episódica. Tem vários jogos que eles estão fazendo isso, estão lançando dessa forma. Inclusive jogos, por exemplo, jogo da época, por exemplo, Cinemax Hits the Road, e recentemente fizeram o do... tem o Grim Fandango, mas também fizeram no molde, por exemplo, do Walking Dead. Eles também estão produzindo o Walking Dead, também nesse esquema episódico. Tem o Walking Dead, tem do De Volta ao Futuro, que eu recomendo, que é excelente. Tem do Game of Thrones, tem daquele gibi, né? Caramba, esquecido. Das fábulas. Fables. Mas tem a ver o Fables gibi com o Fables seriado, com o Fables jogo? Tudo a ver. Baseado na franquia. Se vocês entrarem no link que vocês vão ver lá embaixo, tem uma matéria falando sobre os 25 anos no Hypertextual, e tem um PC long play de 3 horas e meia de Monkey Island. E fazendo você saber o final. E vocês fazendo um link com a notícia anterior, lembrando que o Amiga teve seu porte do Monkey Island 1 e 2. Não só isso, ele era vendido, acho que foi um dos primeiros títulos a ser vendido no Brasil dos jogos de Amiga. Detalhe, e no MSX.org tinha gente fazendo uma prova de conceito de rodar Monkey Island no MSX. Não sei se era direto, se era um port, ou o cara já ia fazendo um port da SCUM. Isso, ou seja, MSXeiros, oremos. Tá aqui, achei. Acenda uma vela do lado de uma garrafa de grog. Exato. É uma matéria do ano passado, Secret of Monkey Island, desenvolvimento para MSX2.
o pessoal do... É o pessoal do Kai Magazine. Kai Magazine. Tá fazendo um port, não sabemos se é baseado na Scum ou eles estão fazendo um port na mão mesmo. Tem 2 fotos disponíveis na matéria. E... Uma grande curiosidade também é que o FM Taos tem um Monkey Island 1 e 2 e ele é bilíngue, japonês e inglês. Você escolhe no início do jogo o idioma e é totalmente jogável em inglês. Fica exatamente igual ao jogo do PC com todas as vantagens do jogo em roda 256 tem mais cores, né? Ele tem mais cores que 256. Ele tem 32 mil cores. Se não for a memória, vários adventures da Lucas foram portados por FM Towns. Alguns ficam até bem mais bonitos. E o áudio que fica com qualidade de CD em todos eles. E o mais engraçado é isso, é que o jogo ele fica totalmente jogável em inglês. É o mínimo, cacete. E olha que nunca saem esses jogos no fora do Japão, esses do FM Towns. Deixaram em inglês porque já tava em inglês e Pois é, que foi a própria LucasArts que fez. Já tava lá, só acrescentaram. Foi aquela política da Fujitsu chamando desenvolvedores ocidentais pro Taos na época. E já que 25 anos do Monkey Island, falamos de Grog, que é coisa boa, agora 20 anos de alguma coisa que não é tão coisa boa assim. Start me up. O botão iniciar faz 20 anos. Porque quem não sabe, os Rolling Stones venderam os direitos sobre o Start Me Up para essa empresa para o lançamento que a gente vai falar agora, 20 anos, completados no dia 24 de agosto, os 20 anos do Windows 95. Nota agora a parte curiosa. Na época, o pessoal brincava, né? Porque o Windows 95 não instalava de primeira em vários computadores, que a Microsoft também iria licenciar do Frank Sinatra Let's Start Again. Não, o que eu vi é que ele atrasou tanto, o pessoal, a Microsoft não era boa em cumprir prazo, né? Ela melhorou dos últimos tempos, mas ela melhorou um pouco. Mas continua melhorou não cumprir prazo, né? Mas o resto... E aí também de não contar direito os números do Windows. Não, ela não sabe contar. A pessoa não sabe contar. Eu lembro que o pessoal fazia piada. Eu lembro de ver no caderno de informática do Globo alguns falando Windows 95 vai virar quase 96. Mas ele não saiu quase 96, né? 24 de agosto. Foi no meio do ano. O nome código da época era o nome código Chicago. Que existe até hoje dentro dos arquivos de configuração de instalação de driver. Nossa. Tinha uma história dessa porque o nome, na época ela dava o nome de cidades, era o tempo que gastava em termos de desenvolvimento, a distância eles brincavam dizendo que era a distância. Aí qual era o nome código do Windows NT? Cairo. Olha a distância de Redmond, na costa no noroeste dos Estados Unidos, pro Cairo. Olha, quando o Windows tiver nome de cidade fora do... Não. É o seguinte, logo em seguida a pessoa começou a zoar falando que o próximo Windows estava com o codinome de Cygnus. Mas aí já não é fora não é fora dos Estados Unidos, nem da Terra, é fora do sistema solar. Podia ser Andrômeda. Eu chutaria Alpha Centauri, mas já foram longe. Tá bom, a grande nuvem de Magalhães, pronto. Opa! Escandar, pronto, melhor. Só os fortes entenderão a referência. É verdade. Mas vamos lá. Comemorando os 25 anos, vamos deixar um link para todos vocês que são viciados em séries, né? 20 anos, desculpa. Um videozinho demonstrativo com a Jennifer Aniston e o Matthew Perry, na época que ainda eram jovens, novos e garotinhos juvenis. Estavam começando com Friends. Um alô pra minha filha, que é fã inveterada de Friends. Opa, sério? Sério, a Gabriela. Nossa. Ela viu a série inteira umas 2 ou 3 vezes. Alguma coisa retrô ela tem que gostar, né? Botar lá pra ver Seinfeld um dia desses. Aí, uma ideia. Vale a pena.
Assim, do Windows 95, por mais que o pessoal desça a lenha, fale, era uma cara por cima do DOS 7 que nunca saiu, e aquelas coisas todas, tem uma marca registrada porque mudou. Uma das coisas clássicas que introduziu o botão o menu iniciar, e a interface que ainda é usada, voltou a ser usada agora no Windows 10, né? Não, Ricardo, introduziu a incrível capacidade da Microsoft de ficar querendo mudar a interface a cada nova versão. Né? Não, ele introduziram uma coisa que realmente não dá pra entender, né? Você clica no botão iniciar pra desligar. Pois é. Tudo bem, né? Que seja. Eles corrigiram isso no Windows a partir do Vista, que eles só botaram a bandeirinha, pronto, tiraram o Start, pronto, acabou. Mas outra coisa que foi um marco tecnológico do Windows 95 foi que ele racionalizou o uso de memória por parte dos aplicativos, que o sistema operacional e os aplicativos estavam ficando para trás tecnologicamente em relação ao hardware. Já tínhamos máquinas de 32 bits, já tínhamos a possibilidade de ter um modelo de memória que você poderia ter uma sequências, arrays 4 GB lineares. 4 GB lineares sem estar limitado com a segmentação de 64K, e isso deu uma qualidade, um salto de qualidade nos softwares em geral feitos para 32 bits a partir do Windows 95. Sim. Tanto que houve oba-oba das pessoas indo comprar. Se você for nesse artigo do Virtualifan, você vai ver fotos de pessoas festejando, parece até Apple esse negócio, saindo da loja com a caixa do Windows 95 com toda a felicidade do mundo, olha só. Aí depois inventaram a internet, as pessoas passaram a passar vergonha de outra forma. Lá na escola a gente tinha umas cópias originais do Windows 95, a última vez que a gente estava despachando, a gente tirou foto, botamos as caixas numa estante, pedramos para ver assim, tio Bill, deu defeito, vem buscar de volta. Tiramos foto. Fora também que o Windows 95 coincidiu com a popularização dos kits multimídia, né? Sim. E o Windows 95 marca a nossa linha de corte do nosso podcast, né? É verdade. Dali pra frente não é retro, é velho. É velho, é verdade. Dali pra frente perdeu a graça. Então, assim encerramos com as efemérides ou vamos falar mais alguma coisa? Tem mais? Vamos falar do Hackaday, né? Isso. Vamos? Hackaday tá magrinho. Hackaday tá magrinho hoje. Só tem um negocinho legal até, mas que eu tenho umas certas ressalvas ideológicas quanto a esse hack. Seguinte, o camarada colocou dentro de um gabinete de Commodore 16 que a placa-mãe estava ferrada, um Kirai e um Raspberry Pi para, assim, ressuscitar. Aquela ressuscitada que a gente fica assim meio com gosto amargo na boca. Invasão de corpos. Isso. Mas estava morto o C16, né? Nós sabemos como morto ele estava, né? Porque a gente conhece certas pessoas que não desistem e já ressuscitaram coisas que até Deus duvida, né? Falando nisso, um abraço, André. Você pegou aquele Expert transformado para 2+, que a bateria vazou sobre a placa. Poxa. Estourou e vazou. Obrigado, um abraço, André. Salva aquele micro, por favor, tá? André tá na categoria líder dos Warriors. Não, na verdade, o inspirador dos Warriors é o Edson, parênteses. É o Edson, porque ele salvou meu notebook que estava com um buraco na placa. Um Radeon culto. Está funcionando. Ele é o muso inspirador dos Warriors, né? Com certeza. Mas voltando realmente aquele negócio invasor de corpos. Botaram uma Raspberry Pi no C16, que é o form factor do Commodore 64, só que preto com teclado branco. Eu acho lindo esse form factor. Se eu tivesse um C16 ferrado e um Commodore 64 como esse, eu faria transplante, mas com o Commodore 64. Você ia fazer que nem um fudeba que a gente conhece, que montou um Turbo R numa carcaça de WSX, né? Isso. Não, a gente conseguiu falar do Márcio de novo. Eu não falei o nome. Você citou o nome. Você falou o milagre. Mas eu não contei o nome do santo. Pois é, agora. Tá bom. Vamos passar por uma ressuscitação digna de uma ressurreição, vai, com direito a ascender aos céus. Com certeza. Rise from your grave.
Vai, Juan, essa é tua, vai que é tua, Juan. Os italianos do Museu dell'Informatica Funzionante resolveram pegar um computador para restaurar um PDP-11, um PDP-11 23 Plus, que eles pegaram em Pescara, lá na Sicília, colocaram fonte de beira do Mediterrâneo, boiando. Teve até uma beleza de oxidação. Aí um detalhe, nossos ouvintes, um detalhe. Quando o Juan estiver falando sobre essa notícia, imagine ele falando com gestos italianos, com a mãozinha. Mas que... A comunidade ítalo-descendente é especial. É especial. Sim. E esses caras, eles arrumam umas coisas. Não, olha as fotos, cara. Olha as fotos. Eu já estou vendo, por isso que eu mandei esse caraca. E vou falar uma coisa, hein? Que bela plantação de 74LS. Na época só tinha 74LS. Pois é. Esse negócio de microprocessador é para os fracos. Estamos na era dos computadores para os fortes. Rapaz, que placa gigante. É um terminalzinho serial igual ao que eu tinha. É um VT520. Olha só. Pelo que eu entendi rapidamente aqui, a fonte foi pro céu das fontes. E eles substituíram por uma fonte ATX e fizeram, quem quiser se divertir aqui e olhar, tem o esquema da plaquinha adaptadora de fonte ATX para alimentar um deck PDP-11. Calma, não é não existe a menor chance de uma fonte de PC alimentar um mini desses. É pro circuito de clock. ATX to PDP-11 adapter. Eles ligaram no bichão. Não, mas olha só. Peraí, uma fonte de PC não dá essa vazão toda. Dependendo da fonte, né? Cara, que eles pegaram essas fontes de 1000 watts, 800. Não, esse inglês dos italianos também é macarrônico, né? Mas eu me parece que essa fonte é só para uma parte só para um determinado subsistema do computador, o clock. Isso foi o que eu entendi. Não, é mais louco ainda. É pior e louco, é insano e não seria necessário ser feito no Brasil. Eles adaptaram a fonte, tá? Para poder gerar o clock de 60 Hz. É verdade, que lá na Europa é 50. É 50. E essa frequência você consegue pegar da rede de energia elétrica. Ela é tão precisa que você pode fazer isso. Porém, os caras não tinham como fazer, então eles adaptaram com uma fonte ATX. Olha o tamanho dos discos. E você aí reclamando do seu expert que tem muito 74LS, né, Ricardo? E que vazou a bateria. Olha a quantidade de 74LS que tem das placas aqui. Mas isso aí, pelo menos isso aí não tem uma pau. A bateria não vazou em cima de uma gal. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Aliás, hein, pessoal, pra vocês derem uma olhada aqui um zoom no monitor, coitado, vocês vão poder ver uma coisa que nós só vimos em arcade. O monitor tá queimado. Ah, sim, o tubo tá queimado. Verdade. Ele tá queimado com outra coisa. Usaram ele. A aplicação que mais eu vi usar aqui. Eu já vi monitor VGA com isso. Monitor de terminal de ponto de venda. Não. Monitor de ATM de banco. De máquina de caixa automática de banco. Caixa automática quando na saudosa Bric-Brac, Deus a tem em bom lugar, um dos últimos dos bons sebos de informática do Rio de Janeiro, os caras tinham pilhas de monitores tirados de ATMs e eles vendiam a bagatela de R$50. Eu cheguei a pensar em comprar um monitorzinho daquele para ligar na minha cima, eu falei, é só VGA, não dá. E vários deles eram monitor tirado de máquinas do Itaú e você via na máscara gravada a tela do Itaú. Pode ser terminal de aeroporto também, quem sabe. Não dá para identificar o que era. Isso da época em que o programa do caixa automático rodava em modo texto, né? Não, esse era gráfico, tava gravado no modo gráfico mesmo. Esse que eu me lembro. Já tinha os Windows lá? Já. O caixa automático não sei como é que tá agora, mas tinha vários caixas automáticos do Bradesco que você abria e tinha um drive de 5 quartos lá dentro com um disco pra dar boot. O Bradesco usava DOS. Vamos voltar pro mundo. Vamos voltar pra Itália. Vamos voltar pra Itália e pro mundo pré-Windows. Bem pré. É um monte de coisa. Eu ia dizer o seguinte, corrigindo a correção da correção do clock, quem gera os 60 Hz é um circuitinho com ATmega. Não usaram a fonte. Usaram, em vez de criar dos 220 volts, decidiram usar um ATtime 85. Tá.
Então foi menos loucura do que a loucura que parecia ser louca. Tô abismado com a quantidade de placa que esse bicho tem, cara. João, uma dessas placas é o processador, tá? É, tudo discreto, né? O processador era uma placa. Vamos voltar para ressurreições um pouquinho menos assustadoras. Ressurreições de coisas que a gente conhece, Nicrin, claro. E ainda na Itália, né? Ainda na Itália, voltando aqueles que depois de uma ausência prolongada, que foram a razão, né, desta sessão existir, estão de volta com força total. Rise from your grave, né? Chá de Nightfall. Eles começam salvando dois Commodore PET 2001, ou seja, um modelo com teclado de chiclete. Bonito, só ele. Ó, lindo. Achou o diagnóstico, um 74LS 5057 tava com um pino com problema, então deve ter trocado somente, trocou ele. O outro, nossa, o outro tá bem mais danificado. Tem bem mais coisa pra fazer. Aliás, gente, eu nunca vi um PET no Brasil. Existe alguém com PET no Brasil? Acho que ninguém teve coragem. É porque é tão trambolhoso, é tão pesado, que acho que ninguém conseguiu coragem suficiente de comprar um. Além dessa do PET, tem a do Macintosh SE30. O cara trocou o tubo. Você vê que o tubo de imagem tá com fantasma, ou seja, não é tão incomum acontecer só nos ATMs, como eu citei, ou no monitor do PDP-11 que a gente estava falando há pouco. Né? No Macintosh clássico, é o seguinte problema: a interface gráfica com aquele posicionamento padrão dos ícones, do menu, etc., aquilo tendia a ficar queimado. Sim. A pessoa rodava um monte de aplicativos diferentes, mas em janelas, ao passo que o File Edit, que no paradigma do Macintosh, ao contrário do Windows, o menu fica sempre na mesma posição da tela, já viu, né? Queima. Pois é, né? Aliás, por favor, aí, dando uma olhada na foto 7 desse primeiro conjunto aí, que tem já o Macintosh funcionando, além de você ver uma pilha de Commodore 64 ao fundo e fazendo referência com a nosso papo inicial sobre Secret of Monkey Island, olhem a cerveja que o cara tá tomando. Não é grog. É quase, é top. É top! E tem um barquinho também. É a concorrente da grog. E a terceira e última do restauração do Nightfall Crew foi a troca dos capacitores de um Apple Macintosh Classic 2, né? Ó, que legal. Abrir e sair tirando e trocando os capacitores da placa. Então temos Mas o sintoma era... Não, capacitores que tinham vazado mesmo. Alguns estão vazados, alguns tinham... Eles são aqueles mesmos capacitores que o pessoal troca no Amiga. Então o cara basicamente tirou a placa e foi trocar os capacitores. Não são os que explodem, não, né? Oi? Não, são os que derretem e levam a placa junto. Aqueles que tiraram da gente 50% do estoque de Acorn Fib do mundo, né? Por aí. Eu tô olhando a placa, tem um processador da AMD lá na placa. Que legal. Tem um AMDzão soldado lá. Deve ser a SCSI. Interessante. Tô vendo aqui quantos capacitores são todos aqueles pequenininhos, capacitores SMD. Olha, deve trocar de 15 a 20 capacitores. Disposição, hein? E o último coisa de falar de restauração é uma coisa bem interessante que são videoaulas de manutenção de Commodore 64. Telecurso segundo grau. O pessoal do Gadget UK 164 fizeram vários vídeos mostrando como consertar a sua caixa de pão. Eu tô olhando o perfil, eles têm muita foto, muito vídeo pronto de manutenção. Os vídeos desse perfil, Gadget UK 164, eles têm vários vídeos no YouTube, assim, dezenas de vídeos de manutenção, não só de Commodore 64, mas de diversas coisas, desde de Spectrum, trocando memória de Spectrum, verificando a membrana de teclado, vídeos do Commodore 64, de videogame, Game Boy, Neo Geo, Xbox. Era isso que eu ia falar, cara. Eu gostei dessa página. Muita coisa. Sega Mega Drive, Neo Geo CD. E, gente, é vídeo que eu não acabo mais. Eu tô pensando seriamente em passar a seguir esse perfil. Tem muita coisa interessante. E para aqueles que não gostam de Commodore 64, tem o vídeo que tá no tópico que nós vamos colocar do Gadget UK aí, que é o Dremel lixando um CID. Por que ele fez isso? Pra tentar achar o ódio no coração. Lê o título, reparando pinos faltosos. Ele vai puxar a perninha aqui. Internamente, ele fez o backup para poder consertar um mau contato dentro do encapsulamento do chip, é isso? Por aí. Ou a perninha quebrou, né? Tem que fazer um remendo, botar uma prótese. Tratamento de canal, né? No chip. Por aí.
Então, gente, vamos falar dos patrocinadores, dos amigos, dos manos parça, daqueles que fortalecem a amizade. Oh, com certeza. Brasil! Então daí temos duas. Vamos citar o nosso amigo, nosso chapa Vitor Trucco, que fez um vídeo do Color Extended, que é um colorizador para assistir 31. Peraí, como assim colorizador para assistir 31? Alguém explica isso? Isso é inspirado em algo que a gente já citou. Citamos no podcast passado. Lembra? Num repórter, acho que uns 2 repórteres atrás, que o cara aquela fez a experiência. plaquinha. Não foi, não foi o Trucco. Foi o Trucco, Não, né? não, acho que foi o inglês mesmo. Que a gente ficou falando, tá parecido com o Collor, não, tá parecido com o Thompson MO5. Não, cada foi vez. o Trucco, meu. Não, foi o Danjovic. Isso, foi o Danjovic, que apareceu no Hackaday. Ah, tá, tudo bem, já entendi. A questão da cor, que ele botou lá, então ele trocou, por exemplo, a cor padrão cinza com letras pretas. Aliás, vale um merchanzinho, gente. Agora nós temos camisa do Retrocomputaria para você que é fã do modelo, para o modo 1631 de ser, camisa cinza com letras pretas, tá? Aí. Ah, interessante, hein? Ele fez um videozinho demonstrando, bacana. Então ele expandiu o projeto do Danjovic e acrescentou mais coisas. Isso. E ele é controlado por software, você dá um pouco e muda a cor. Ou out. Maneiro. E aí tem também uma resenha do nosso outro mano parça, do Mário Cavalcante, nosso chapa lá do Retromal. Não é o Mário que falamos no início. Ele resenhou o livro Digital Retro, né? Que fala basicamente da discussão da evolução e o design do computador pessoal, né, ao longo do tempo. O Juan até comentou sobre esse livro antes da gravação. Tem MSX no livro, tá? Eu tô vendo aqui, ele só citou o HB75 Hitbit, mas também tem o SpectraVideo, o SVI 738, o Express. Tem SpectraVideo também. Que não é o teu, né? É o meu, página 140 e 141. É ele, igualzinho. Páginas 140 e 141 do livro. Cara, muito interessante esse livro, hein? Várias fotos analisando. Tem o Amiga, por exemplo, está na página. O Amiga, por caso, aparece, acho que é o 1200. Páginas 168 e 169. São mais de 400 fotos num livro de 190 e não chega a 200 fotos. A 192 páginas. Muito material assim, e não é só questão só de computador, videogame, TRS-80, Juan, você fica feliz. TRS-80, tem o ColecoVision aqui de cara, Commodore 64, Coleco, Nintendinho, o Nintendinho, Macintosh. No caso o NES americano, né? Que o Nintendinho, o Famicom japonês é horroroso de dar dó. Sim, é bem diferente. Esse aqui o Amstrad Telha, CPC 464. Sim. Olha. E, gente, tem muita coisa. Tá aí, o livro é maneiro, hein? Master System. Liza. Master tem um design bonito. Sim, com certeza. Intellivision, primeiro modelo. Atari ST, Amiga. 2 MSX, como você disse, sendo que um é Spectrum. Lista dos micros. Nossa, tem o Sharp MZ. Tem umas máquinas que a gente não conhece, como o Nascom 1. HP85. Agora ele tem uma máquina, o Tangerine Microtan 65. Uau. What? Eu tô vendo uma coisa na máquina. Tem o Grand New Brain. É uma máquina tangerina. Tem o Grand New Brain. Eu conheço o Solomon Grand, não o Grand New Brain. Trocaram o cérebro no Solomon Grand. E tem o Nextcube. Muito interessante, hein? Fizeram um poporri de máquinas aqui bem variado, cara. Ele pegou esse livro na estante virtual e eu vou admitir para vocês, eu dei uma fuçadinha rápida para ver se eu conseguia arrumar um exemplar também. Para mim, não tem mais. Ele comprou o último, então, na estante virtual. Isso. Então vamos colocar ele antigo ou é recente? Mas você pode achar sites de livros usados nos Estados Unidos. Um que eu gosto muito é o wavebooks.com. Aí eu fui dar uma procurada nesse e tem. E alguns dos vendedores, né, que são vários vendedores perto, tipo o esquema da estante virtual mesmo, até enviam para o Brasil. Então, certamente você vai poder achar um exemplar para você. Eu só tenho uma crítica a fazer. Esse livro ele me lembrou muito aquela série do Microcomputador Curso Prático, só que eles tinham uma coisa que eles não fizeram aqui, mostrar o micro por dentro. O porn. Não, o design é só do lado de fora. Design do lado de dentro, só os tarados mesmo que curtem. Esse aí é soft porn.
Pois é, a microcomputador curso prático fazia o serviço completo, mostrar por dentro e por fora. Só pra essa comparação meio chata aqui, eu sei que o pessoal vai achar que eu fui meio bronquinha e fui mesmo, mas é só pra comparar. Você tá triste porque você não tem o seu, né? Falar a verdade. Eu tô triste por causa que eu perdi a minha coleção do microcomputador curso prático. Ao contrário da minha input, ela foi... Sério? Ela foi detonada pelas traças. Eu comprei por 7 contas essa coleção aqui no Sebo Campinas. Pô, se tiver outra, compra aí. Vamos agora falar da gente, né? As notícias que abalaram o mundo, né? Outro quarto dos sonhos, dessa vez um quarto mais compacto e um quarto com uma presença do Amiga, mais um pra gente babar. E dos Vingadores. Mais um pra gente babar. Amiga com alguns convidados. A maioria é Commodore, mas tem um intruso ali no meio, tem um Apple II. Cara, mais um quarto pequeno, um pouco apertado, mas... aconchegante. Uma máquina de arcade no canto... É um multi-arcade, é um multi-arcade, apesar do gabinete original de Tekken 3, que inclusive ele botou o pôster do lado, o flyer, né, original. Ele deve ter a placa também guardada em algum lugar. É um quarto mais apertado, tem um espacinho aqui para os brinquedinhos da filha. Uns 10% do quarto pro console moderno. Tá doutrinando a menina no caminho certo, tá ensinando a criança no caminho que deve andar, então já tá vendo lá no quarto, tá bem bacana, bem, como se falou o Giovanni, aconchegante. Ricardo, você viu quais são os 2 jogos rodando nos Amigas? Um, se você não reparou, troque o óculos. Um é Flashback, sim. Chamar de cego. O outro é Elite. Aê! Agora que você falou, eu parei pra olhar. E agora vocês dois vão trocar os óculos, porque isso aqui não é um Amiga, é um Commodore 128. Qual dos 2? O que tá rodando Elite, caceta. Ah, tá. Não, então eu acertei parcialmente. Eu acertei o Amiga ali com o Flashback. Vai gostar de Commodore assim, não sei aonde, hein? E é verdade, o Elite do Amiga, as naves são sólidas. É texturizado. Esse aqui é 8-bit. É do Commodore 128. Que, aliás, modelo D. Ou seja, isso aí é a prova que nós temos que dá pra você ter um quartinho retro bacana, bem organizado, bonito, mesmo com pouco espaço. É claro que se você tiver uma montoeira de coisas, para você ter a personificação do caos, vai ser mais difícil para você organizar tudo, entendeu, Juan? Quem falou comigo? Alguém falou comigo aí? Curioso que ele tem um 2000, ele tem um 2000, ele tem um 3000, tem um 4000 e tem um 500. Isso. E tem um 64 e um 128. D. E ainda foi de quebra lá embaixo, um Apple II E perdidinho aqui quietinho, um outro 2000. Só que não tão incrementado quanto o outro 2000 que tá aqui. Exatamente. Também tem um Apple II, um PET, um Commodore 64. E um VIC-20. Não, é um VIC-20, não é Commodore 64. Acho que Commodore 64, teclado é preto. Não, o gabinete é branco. Na outra foto você consegue ver que a máquina é mais clara. Deixa eu ver outra foto. Eu acho que é VIC-20 sim, é verdade. Seguinte, tá faltando o MSX aqui. Essa é a grande verdade. Pô, esse cara pelo visto é americano. Sim, ele é americano. Merece ter um MSX aqui. Mas vamos embora dos Estados Unidos e vamos pro Japão, gente? Vamos lá. Vamos trocar de continente. Isso. Vamos visitar Toru Iwatani, criador do Pac-Man. Ele andou fazendo aparições hollywoodianas ultimamente, né, Ricardo? Pac-Man, não o Toru Iwatani, né? Sim, o Toru Iwatani. O criador do Pac-Man apareceu no Pixels. Porque eu não vi. Totalmente, fazendo o papel dele próprio. Tá no trailer, cara. Eu não vi o filme e sei disso, só precisei ver o trailer. A mão dele é comida pelo Pac-Man. Nossa! Mas aí ele resolveu aparecer com um caderninho que ele achou lá no meio das coisas dele e que é o projeto gráfico do Pac-Man. O projeto das telas em papel quadriculado, tudo... Atenção, crianças que são do Pokémon pra cá. O projeto gráfico dele é em papel, tá? Não é um PDF. Não é um PDF. Nós tínhamos uma coisa chamada papel quadriculado, né? Tinha pixels, inclusive. Ele não fez... É papel milimetrado, gente. Ele não fez isso no Corel. Ele não fez isso no Photoshop, tá?
Para quem acha que Photoshop só usa para desenhar, você precisa do Photoshop. Ele não fez isso no Paint, tá? Ele fez isso no papel milimetrado. Lápis. Afinal, a gente tá falando de 1980. Foi bem roots, diga-se de passagem. E ele fez todos os frames de animação do Pac-Man morrendo. E olha, para um jogo de 1980 tem frame pra caramba, só dele morrendo, hein? 10 frames. 10 frames do Pac-Man morrendo. E passando por uma coisa mais nova, mesmo assim, ainda retro, aquele programador alemão com o nome de Transformer, o Prodatron. Pois é. Que não pegou o trem quando ele estava em Amsterdã. Ele disse que ia ver se conseguia aí dar uma fugida pra jogar uma conversa fora com a gente lá em Amsterdã. Infelizmente ele não pôde. Que Ele mora numa cidadezinha na Alemanha que é bem próximo da fronteira com a Holanda. Dado que a Holanda é um negocinho pequenininho, com 2 horas de trem, você atravessa o país. E se você subir num banco, subir numa cadeira na frente da estação central de trem de Amsterdã, você olha pro lado via Bélgica, uma pena que ele não pôde ir, mas é o trabalho dele mais celebrado, o Symbols, que ficou parado desenvolvendo durante muito tempo. Ele voltou agora com carga total, e agora nós temos aí o Symbols, o beta do 3.0 sendo disponibilizado. Você não sabe o que é o Symbols? Garotinho juvenil, criado a leite com pera ovo maltino. Vai lá ler no Plus. Mas ele acrescentou mais algumas coisas, como suporte a rede, placas de internet, colocou ferramentas de rede, mexeu no esquema de cores, acrescentou mais alguns recursos, já acrescentou relacionados ao Shell e outras coisas mais que ele andou fazendo. Deixa eu ver aqui mais que acrescentou. Sabe o que me assusta no Symbols? Não é ele rodar no MSX nem no Amstrad CPC, ele rodar no CPW. No PCW. Não, no PCW. É, isso que me assusta. Não, o PCW ele é basicamente um Micros 80 com frame buffer. Mas aí tem um ferramenta, somente ele focou mais na parte de rede, suporte à rede. Tá? Algumas aplicações, deve fazer alguns joguinhos, uma ferramentinha de chat, um joguinho na rede, um batalha naval. Bem interessante. Show de bola. Eu tenho que parar para mexer, para finalmente ver se eu coloco uma instalação do Symbols para poder usar nos meus MSX. Somos 2. Vamos tentar fazer isso nos próximos eventos? Vamos tentar fazer, vale a pena. Apareceu o Symbols em Ribeirão. Sim. Já que falamos de coisa legal, vamos falar de picaretagem agora, né? Tá faltando a picaretagem, né? Nesse número do Repórter Retro. A picaretagem, meus amigos, a picaretagem universal. Lembra que a gente falou do ZX Spectrum Vega? Quem lembra, levanta a mão. Então, vocês lembram. O joystick que joga Jet Set Willy. Exatamente. Pois é, né? Esgotou a primeira leva, como era de se esperar. Foi feitas as devidas doações lá para as ONGs que trabalham com criança na Inglaterra, e foi feito esperar. Foi anunciado que seria feita uma segunda leva, seria disponibilizada em breve uma segunda leva dele para quem quisesse comprar. Só que, magicamente, algumas unidades começaram a aparecer no eBay em inglês ao preço. Enquanto a segunda leva não vem, né? A primeira leva custou quanto? Foi 100 ou 150? Foi com 150 libras, se eu não me engano, né? Foi por aí. Torno disso. Aí começou a aparecer lá a 400 libras. Eita! 400 moedas. Sabe ingresso de clássico que desaparece segundos depois de serem colocados à venda e aparece um monte na mão do cambista? Pois apareceu o ZX Spectrum Vega na mão dos cambistas. Olha, único eBay. Não, e o pior, né? O cara mantém o preço, tá? O cara mantém o preço alto e ele está em pré-venda por 100 libras e o cara continua mantendo por 400. Algum desesperado ainda vai comprar. Calma. Como disse nos comentários uma frase do Flávio Matsumoto, tem picareta porque tem trouxa. Essa é uma relação ecológica indissociável. O chato é esse trocinho aqui ser só um joystick metido a besta, né? Se ao menos refizessem um computador full, seria uma coisa mais interessante. Continuaria tendo a possibilidade de ser um joystickzinho besta, mas seria mais interessante para os que gostam. Ao menos o teclado e o gabinete, né? Se eles fizessem o meio completinho, era capaz do João até comprar um.
Sim. Não. Aliás, ó, vou fazer uma atualização aqui, tá? O leilão encerrou no dia 11 de agosto, às 16 horas e 8 minutos, horário, eu acho, horário BST, eu acho que é o horário da Inglaterra. Ele começou, era um leilão, tá, gente? Não era um buy now, a 400 libras, e ele terminou a 400 libras com nenhum bid. Nosso amigo usuário, o Glenn Moy 123, ele não conseguiu concretizar a picaretation dele. Malandro Middle, ou Malandro Codfish. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Que, aliás, o cara criou essa conta só pra vender o troço. Não tem mais nada na conta dele. Agora eu falo uma coisa de Spectrum que não é picaretagem, vai. Isso, o Alecat, o jogo clássico de PC. Turma do Manda-Chuva, né? Por aí. Esse não é o Manda-Chuva, que o Manda-Chuva é preto. Que o Manda-Chuva não é preto. Ninguém da turma do Manda-Chuva é preto, né? Chegou o Manda-Chuva, o Sauer, o chefe, o maioral, malandro como ninguém. Mas tinha um gato que era rosa, tinha um gato que era meio rosa, tinha um gato que era azul. Não, tinha uma batatinha que era azul e tecnicamente ele é preto. E tinha um gato que era verde, gente. Verde. Era punk, qual o problema? Aqui só tem gato preto e gata branca. É porque os meus servidores da escola, os meus servidores e o desktop, as máquinas, eles respondem no DNS da rede como os gatos tomando manda-chuva. Pois é. Chuchu, espeto, gênio, bacana e batatinha. Além do gato preto e do branco, também tem cinza e amarelo. Gata chorada. Tem o gato âmbar, que é o gato amarelo. Fala, aproveite e explique para o pessoal o que é o Alecat. Bom, é um jogo de meio de plataforma, meio de... É mais de plataforma, mas ele tem uma mecânica assim meio diferente de qualquer outra coisa. Você entra em fases diferentes para cumprir um certo número de objetivos, como o gato, pegar um peixe, pegar um passarinho, pegar ratos, comer comida dos cachorros antes que eles acordem e te destrocem, fugir do cachorro no beco e ficar pulando pelas latas para pular nas janelas para ir de uma fase para outra, conquistar a gata dos seus sonhos. Love is in the air. Everywhere I look around. É um jogo clássico para todo mundo que teve XT, um PC daqueles bem antigos. É quase um simulador de gato. É um simulador de gato, isso. E para quem é de MSI, você já deve ter encontrado uma certa semelhança com Lazy Jones. Uma semelhança. Mais ou menos. Não, falando em conceito, né? Você tem lugares onde você seleciona um jogo específico dentro dele. No Alecat você não tem... o jogo é escolhido para você e você não tem domínio que vai aparecer. Você não sabe exatamente qual a fase que vai aparecer da próxima vez. O cara fez teve uns certos compromissos aqui por causa da resolução horizontal menor do Spectrum. Tudo bem, tem mais cores, mas não dá para colocar tantos objetos na horizontal. Então, em vez de ter 12 janelas, você só tem 9. A aparição das fases é determinística em vez de aleatória. E ele ainda está em desenvolvimento, ou seja, ele ainda não tem todas as fases implementadas e não tem som, mas já tem um demo jogável que você pode baixar. Legal, hein? E alguém alguém aí deve estar pensando numa provável porte pro MSX, né? Assim, que vai ficar mais lento. Se for um porte direto, né, não for refeito o famoso porte ipsiliteris, ou como falam os usuários de MSI. Não, como falam os usuários de MSI na Espanha, um porte espanhola. A espanhola, é verdade. Cara, é o termo que eles usam, não tem jeito. Se for um porte espanhola. O pessoal não segue a lei de Lúcio Flávio. Frame buffer é frame buffer, VDP é VDP. Depois dessa da lei de Lúcio Flávio, passageiro da agonia, vamos falar da gente um pouquinho? Vamos lá. Sim. A gente vulga o João, né? Vulgo eu. João, o que você tem feito? O que você tem feito nesse universo podcastal aí? Ou hangoutal aí? Pois é, eu continuo gravando, apesar que desse mês, infelizmente, eu não pude gravar lá com o pessoal do Rebootcast.
o Reboot Pod, melhor dizendo, que teve a gravação com o episódio do Nicolas Cage, que infelizmente eu não gravei. Mas os outros episódios anteriores eu gravei, inclusive o do Oscar. Eu acho que eu já falei isso antes. Mas a novidade mesmo é que eu agora ando participando de um hangout do Zine Expo, que é a confraria do qual eu participo, que são de autores independentes de mangá. Exatamente. Eu vou deixar o link do canal aí pra vocês. Mas inclusive esse mês de setembro que passou, esse mês que está terminando, nós fizemos o evento Anime Star, no qual nós entrevistamos duas lendas de quem acompanha os mangás e os animes no Brasil, que é o Eduardo Miranda, o ex-diretor da Rede Manchete, da época de ouro, do Cavaleiro Zodíaco e Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, e o Sérgio Peixoto, que é o editor de revistas como Animax e Animex. Então, para o pessoal que curte, a gente fez uma entrevista aí muito bacana com eles. Eles também deram uma palestra no evento que nós pegamos os melhores momentos. E, vamos dizer, é um papo que não tem absolutamente nada a ver com retrocomputação, mas eu acho que tem gente aí que, assim como eu, deve gostar das coisas. Já andaram comentando alguma coisa aí que eu e Ricardo falamos aí, que de vez em quando a gente puxa um pouquinho o lado aí dos animes, né? Então, o pessoal andou comentando, então acho que já deve ter alguém aí que deve curtir, então vai lá, dá uma olhada. Agora uma pergunta, um podcast que o pessoal discutiu sobre Nicolas Cage, afinal das contas, herói ou vilão? Conseguiram Os dois, Não, aí que tá. Isso é uma crise que quem assistiu Community vai ver que o Abed não conseguiu responder essa pergunta e ele inclusive surtou nessa investigação e gerou quase uma tese de doutorado para provar se o Nicolas Cage é herói ou vilão. E eu digo ainda o seguinte, em alguns casos até vítima. Se você vê o Homem Espantalho, o remake, tudo bem que o remake ficou bem aquém do filme original, que o original tem o nosso querido falecido Christopher Lee, pai do Bruce Lee. Não, é o Drácula e o Saruman e o Conde do Cu. Nossa, mano. Nada de tocar, nada de suavizar, é do cu mesmo. E o inimigo do Samurai Jack também é Aku, tá? Aku, exatamente. Aqui a gente não tem suavização, a gente fala Conde do Cu, Sifo Dias, Capitão Panaca, não tem essa de suavização não. A Princesa Amidala, né? E Princesa Amidala. Nós respeitamos aquele brasileiro sacana que faz assessoria ao Jorge Lucas. Pois é, e pasmem, tinha brasileiro na Lucas Arts, sim. Então um abraço pra esse brasileiro troll aí que nos rendeu boas piadas. E aí vamos falar agora do encontro de Ribeirão Preto, né? Alguns que estão aqui presentes tiveram, né? Eu não pude por motivos de força maior. Tava doido pra ir a Ribeirão Preto pra matar a saudade dos amigos, bater papo, fudebar um bocado, mas dois dos membros dessa infame quadrilha aqui tiveram presentes. E eu era o último que nunca tinha ido. Não, o João também não foi, não, ou já foi? Ribeirão nunca foi, não. Eu só também ia, mas no meu caso rolou problemas do cartão que me deixou na mão, então deixa quieto. Eu tava na vontade. No primeiro encontro eu já tinha ficado na vontade, não deu pra ir. No segundo encontro tinha ficado na vontade, não deu pra ir. Agora eu consegui. O fato de estar morando em São Paulo ajudou um pouco, né? Pois é, então conta aí, como é que foi? Quer dizer que vocês se perderam pra chegar, né? Não nos perdemos, mas teve pneu furado. Sério. Eita. A gente acabou chegando na boa. Mas rolou um rally, né? Não, a gente foi numa velocidade normal de cruzeiro, sem problema nenhum, mas a gente acabou chegando um pouquinho atrasado porque a gente teve que fazer dar uma parada no pit stop, literalmente. Foram obrigados, né? Uhum. Do bom que foi ainda em Campinas, a gente não chegou nem pego rodovia nenhuma ainda. A gente parou no posto pra encher o pneu e perguntou no posto onde é que tinha um borracheiro, porque constatou que estava furado. Aí o frentista falou, aqui do lado, no próprio posto. Ah, beleza.
Agora, que lugar maneiro que eles arrumaram pra fazer esse encontro, hein? É a biblioteca, é o espaço de estudo da Biblioteca Central da USP de Ribeirão. Aquele campus fica no meio da floresta. Que delícia de lugar, adorei aquilo. Não é uma floresta, aquilo é uma fazenda. É uma fazenda? Aquilo era uma fazenda. Fazenda de café, né? Por isso a Avenida do Café que leva até ela. Árvores cresceram, né? No meio do caminho. E cafezais também. Não. Árvores não foram derrubadas no meio do caminho. Então um pedacinho da Mata Atlântica ainda tá lá. Ali não é Mata Atlântica não, ali já é outra coisa. Sim. Talvez o único lugar de Ribeirão Preto que é relativamente fresco, né? Porque a cidade é abafada pra caramba. Lá tem a temperatura diferente do resto da cidade. Olha lá, conte suas impressões sobre o evento. Bom, o evento muito bem organizado, com comes e bebes, com muitas tomadas, com muito espaço para colocar os micros. Uma diferença mais indireta aí no negócio do comes e bebes. Não, mas a gente também tem comes e bebes na MSX. É claro, é só você ir lá no caixa, acertar lá com o pessoal, conversar com o pessoal lá do Lar do Mé, pagar, fazendo uma módica contribuição, você sai com refrigerante, biscoito, docinho, essas coisas todas. Tá resolvido. Ricardo é um cara prático, realmente. Eu não posso dizer mais nada. Eu vou me estressar com isso. Pronto. Mas o encontro foi bom. Eu vi fotos assim. O que mais que teve de bom lá? Eu vi que teve um FM Towns, né? Que o Alfredo levou. Um FM Towns que parece um Macintosh, né? Só que a diferença é que parece que maior do que o Macintosh. Mais easy, mais completo, né? Pra realidade ele é menor. Ele é menor que o Mac, mas ele é muito comprido. Sabe o que ele lembra? Ele, em aparência, se vocês pegarem a foto pra ver com calma, ele lembra uma mini maquininha de arcade. Sim. No ângulo, como fica a tela e todo o resto. Considerando também os jogos que ele roda, você vai confundir muito com o arcade mesmo. É uma qualidade muito similar à do Neo Geo. O Viewpoint cara, é muito igualzinho ao Viewpoint do Neo Geo. Idêntico. O do Neo Geo CD. Viewpoint o jogo, né? Sim, o jogo. Idêntico, Juan. Palavra de quem rodou um do lado do outro, o Neo Geo CD e o FM Towns. Idênticos, as duas versões. Teve algumas tentativas de ressurreições de computadores. Foi trazido à vida por conta de um cabo de vídeo, um TI-99 quadrado branco. Opa! Teve interlúdio musical com o 67M do Emil, né? Com o Pablo tocando teclado. Perdi isso, caraca! Teve uma encenação da largada de Monza, mas isso aí foi piada. Pode ser desconsiderado. Então, o que mais que teve lá de bom no Ribeirão Preto? Ih, Juan morreu. Não, eu tô aqui. Então manda a letra. Bom, basicamente... teve a apresentação, a apresentação oficial do ZMix Neo, né, da versão nacional dele, feito pelo Luca e pelo Venuto. Também apareceu com o gabinete. Não, o gabinete, infelizmente não foi com o gabinete oficial final. Foi com o gabinete provisório ainda em chapa de acrilato. Teve também o TB Blue, demonstração lá para quem curte Spectrum. Teve MSI, já vou falar nesse computador já, né? Teve o Kim chegando a 40 minutos do segundo tempo do evento. Kinda de Márcio, citamos o Márcio 3 vezes. Kinda de Márcio, né? Chegou no final do encontro. Parece aqui do meu lado com uma fumaça. Mas tem gente que chegou mais no final que o Kim. Nossa, quem? Cara, a gente tava indo embora, carregando o carro do Emil com as nossas coisas, apareceu alguém dizendo: oi, encontro de MSX é aonde? Que isso? Lembra, Giovanni? Não, mas tudo bem, mas era alguém que não sabia de antemão que dia começava, né? Não era o Kim, por exemplo. Se bem que isso acontece, já aconteceu no Rio. Parentes, o Dudu não chega sempre quase no final do encontro? Então. Pois é. Faltando meia hora pra acabar? Vamos ver se dessa vez ele quer comemorar, vamos ver se ele chega um pouquinho mais cedo. Né? Não, mas de resto, assim, teve alguma manutenção básica em equipamento. De lei, né? Teve a visita à choperia Pinguim. Infelizmente não foi a do centro, mas foi a do shopping, que foi quase a mesma coisa. O que aconteceu do centro? Tá fechada? Tava muito cheia. Tá. Tinha show da Rita ali do lado. Putz, não, ela enche muito a choperia Pinguim. Eu tive lá
Quando eu tive Show lá, de quem? caraca. Ali? No teatro do lado do Pinguim? No Teatro Municipal. É o teatro municipal, né? Vamos pra sessão de comentários, notícias. Vamos e... sofrer agora. Não, só uma coisinha. Só uma coisinha, só me lembrei. Só uma coisa, só pra reiterar. Gente, Ribeirão Preto, e por essa altura do campeonato já terá ocorrido a MSX Rio, que vocês ouvirem no dia 12 de setembro, mas ainda haverá, em outubro, nós colocamos o encontro do pessoal do Clube TK, os amigos do pessoal fã dos TKs, então TK85, TK90, TK90X, TK82C, 83, TK2000, 3000 e outros, principalmente o pessoal fã de Sinclair, vai ser em outubro, tá? E acho que é dia 12 de outubro, não, no dia 19 de outubro, se eu me lembro bem, 17, acho que é 17 de outubro. É um sábado, 17 de outubro. 17 de outubro. E também lembrar que no dia 30, dia 1 e dia 2 de novembro, o encontro de usuários de MSX em Jaú, o qual, tudo correndo bem, creio que alguns membros dessa quadrilha estarão presentes. Sim. Então, se vocês quiserem ir lá para falar mal do Retrocomputaria pessoalmente, estejam presentes, visitem-nos, que aí a gente tem histórias, falem com a gente que a gente tem histórias mais escabrosas ainda para contar. Tá? Fala mal, mas seja educado, ó, não xinga a mãe. Não xinga a mãe, nem chama o João de usuário de Spectrum. Então, povo, vamos para os comentários então? Sessão de comentários, e-mails. Vamos lá, episódio 56, o Office antes do Office, nossa, primeiro volume, né, tomo 1, processador de texto, parte A. Inicia a comentação o Emil, agradecendo por um excelente tempo no episódio do podcast e agradecendo nossa escolha. Seguindo, o Jorge Santos comentou que não esperava, estava fazendo algumas coisas, foi ler, ver as notícias e de repente topou com o episódio. Ele diz: eu não estou, meio deslocado no tempo e no espaço, não percebi os 15 dias passando, vocês estão generosos conosco. Muito obrigado mesmo, no início de madrugada e dia inicia da melhor maneira possível. Sucesso a toda a equipe do Retrocomputaria. E tem o vídeo e ele já encontrou para disponibilizável, já está disponibilizado, ele passou o link lá, quem quiser baixar o documentário Atari Game Over, legendado em português. Ele já agora já tem todo canto perdido por aí. Tem no Netflix, eu assisti no Netflix. Então é legal, o documentário é bom, gente, eu vi. E aí, continuando os comentários. Ronivon Costa. Ronivon Costa. Foi tu, né? Foi ele, né? Foi ele que fez o... Foi ele. Deixa eu ler essa? Vai lá. Bom, Ronivon Costa, dia 6/8, disse: falando de editor de textos, eu criei o meu para MSX há umas décadas atrás. Nossa, acho que está aí na Funet e em outros mirros. Até ouvi dizer que tem uma pessoa no mundo que usa. skmsx.com, roda dentro do MSX-DOS, fica residente em memória de vídeo e criei para poder desenvolver programas em C e Assembler rapidamente. Pode ser residente, permite mudar entre editor e o MSX-DOS rapidamente, permitindo assim editar, compilar e testar muito mais rápido que usando outros editores existentes. Foi um bom exercício de programação, bons tempos aqui. Detalhe que ainda continua. Fala. Foi você, né, Rony? Foi você que fez. Eu lembro aqui esse executávelzinho. Eu não experimentei, eu só não sabia como ativar. Eu cheguei a rodar uma vez. Aqui, ó, texteditors.org, SKMSX, tá aqui, ó, Ronivon C. Costa, dá o URL aqui, roda MSX1, 40 colunas. Tem um link aqui que eu... tem um link aqui que eu duvido que já esteja ativo. Vamos ver o que acontece. Tá vendo? Olha, não é só você que usa. Tem gente que tem conhecimento da existência dele. Se duvidar, mais gente ainda. Vamos deixar isso pra jogar nos comentários aí de novo. Continuem comentando pra ver se... Não, ninguém vai comentar, mas não, chega de comentar. Não, pra comentar se usa, gente. Pô, sacanagem. Aliás, ele complementa dizendo que muito bacana o episódio, todos eles são sempre um tema atual, apesar de terem falado sem falar, que é sempre bom ouvir vocês falarem de retro coisas. E quando vamos ter uma série de X78.000? Rony, acho que a gente vai ter que chamar você para participar do episódio. Afinal das contas, você tem um de cada, né? É verdade. Não. Teremos um episódio sobre essa máquina quando acharmos aplicativos para ela. Pô, gente, eu já achei.
Giovanni, eu já achei, inclusive achei coisa pra caramba. Só tem um pequeno problema, me entender com japonês. Tá tudo em japonês. Pessoal do site Game SX está traduzindo vários livros do X68000, inclusive o Insight X68000. Eu acho que até quando tiver a série vai estar muita coisa traduzida, então já dá para falar mais profundamente sobre a máquina. Claro que o convite aí está feito pro Rony Von e pro Nelson. Se tiver os dois no mesmo episódio, aí a gente pode dizer que tem dossiê completíssimo. Sim, deixa eles falando e vai tomar um café. Deixa que eu sou seu host, que eu sou usuário aqui da mesa. Ai, de novo. Não, olha, vou avisando, hein? Se vai ser que nem o episódio da Konami, eu vou vou sumir do episódio, tá? Vou largar esses caras falando e vou embora. Pô, cara, compra o teu pra participar. Não, eu só queria avisar que eu não vou querer outro episódio. Se fizer outro episódio de 6 horas de gravação, eu vou cortar eu vou desconectar vocês no meio. Mas você não pode falar que esse episódio vai ter 4 partes. Tem que cortar tudo isso agora. Não. Pois é. 2 partes, pronto. Complementando, o Danjovic aqui, ele agradece pelo tema, bem bacana, elogia. E ele comenta sobre o Multiscribe do Apple II, que depois foi comprado pelo Clarion Brothers. Foi comprado pelo Beagle Brothers e virou o Beagle Writer. Heitorzinho bem legal, usava o DHG2R, todo o gráfico, ele parecia realmente um Word 2. Era todo o WYSIWYG já. Agora, por que o Sou Enzo tá falando que Ctrl da direita serve para sair da máquina virtual? A gente comentou que não sabia para que servia. Quando começamos o episódio, a gente começou a falar sobre Ctrl da direita e Ctrl da esquerda. Ah, tá. E eu lembrei para ele que eu descobri esse fato quando eu apertava Ctrl L e saía da máquina virtual. Aliás, essas combinações que esses hipervisores usam de tecla Ctrl para você entrar, sair, fazer operações com máquina virtual, eu gostaria de pegar esses caras e bater com chicote, e depois jogar sal grosso nas feridas. Mona, bater com chicote? Não, eu não tenho, dá vontade de matar esses caras. Chicote é coisa... Quer ver uma coisa? Ricardo, Ctrl D. Ctrl D. O que faz? No a gente abre uma sessãozinha de shell, usa Ctrl D para sair em vez da exit, né? Economiza 3 teclas. Sim. Tem hipervisores que Ctrl D desliga a máquina virtual. Ai. Você aperta Ctrl D para sair da janela. Você deseja realmente desligar a máquina? Faz sentido, D desliga. Sim. Obrigado, Microsoft. E agora tem um testamento gigante. Mais um testamento do Sérgio, né? Buffer Overflow do Sérgio Vladivostok. Ele elogia o episódio, gostou do tema, e ele conta um pouco da história dele, né? Começou usando processador de texto no DOS 5, WordStar 3, passou por Word 2, WordStar 4 fez um trabalho, rodou o WordStar no MSX mais de farra, experimentou o WordPerfect no Linux, mas nunca usou. Quando chegou o Star Office, né, foi usar Linux, aí passou do Star Office, virou OpenOffice, agora virou BROffice, depois virou LibreOffice, que é o que nós estamos hoje em dia. Isso. Eles raramente usam o pacote Office da Microsoft. Sérgio, eu vou te dizer uma coisa, eu também, e vou dizer que eu não consigo me entender com aquela interface do Office 2007 para frente. Eu acho que eu sou meio burro, aliás, eu tenho certeza, mas deve ser isso, porque eu não consigo me entender com aquele negócio. As ferramentas que ele usava mais eram o Publisher, Publisher não, Deus me livre, e o Visio migrando do Flowchart. Olha, ele caiu no nosso conceito por assumir usar o Publisher. Deus me livre, cara. Por favor, cara, Publisher não, vou fingir que eu não vi isso. Aí falou da questão do Sidekick, que ele usou usou o Xedit. Eu usei um editor no DOS, acho que era QEdit. Acho que era QEdit, que era um editor muito legal de DOS, no DOS. Eu usei durante o tempo. Eu usava para fazer lembrei de outro editor de DOS que a gente não chegou a falar, que a gente usava quando desenvolvia o LZ2, né, LZ, chamado Brief. Mas a gente não falava de editores, a gente falava nesse episódio de processadores. Então, se a gente for falar de editor, vai ser um episódio muito maior.
Aliás, o QEdit não era o que vinha no mesmo disco acompanhado do QBasic? Não, é o Edit. Ele não vinha com o editor. O Edit era um pedaço do editor do QBasic do DOS 5 que funcionava como editor, né? Seria a parte editora dele. Ah, é verdade. Mas não era QEdit. QEdit era um editor freeware para DOS, que até imitava a combinação de tecla do WordStar, se não falo a memória, mas ele tinha as palavras dele. Fiz confusão. Não, eu usei os dois, mas realmente fiz confusão. O Edit, que era parte integrante do QBasic, verdade. Bem, só uma ressalva pro que o Sérgio fez uma formatação aí de Unix, de arquivo texto. Ele escreveu cat menor comentário.txt, devia ser cat maior comentário.txt, tá, Sérgio? Só não, esse aqui tá usando o Ciguin. Ele assumiu que usa o Windows, haha. Uma coisa, ele citou o Xedit e falou seleção de texto na vertical, por exemplo. Sérgio, vou te dar uma diquinha rápida usando o Kujou. Ctrl TX, depois você Ctrl KB, Ctrl KK. Pronto. Você pode marcar em retângulo, de nada. Você não precisa marcar a sequência de texto. Você pode marcar na vertical e pode fazer seleção de texto, um retângulo de texto, um bloco de texto, cortar o retângulo fora. De nada. Eu chequei o bate-papo dele falando do Xedit, não era o QEdit, e eu citei no começo do episódio o Xedit, tudo em caixa alta, com o editor do VMCMS, que você tiver da vontade de cantar a musiquinha dos Flintstones quando você o digita com ele. Por que a musiquinha dos Flintstones? Era o tempo do Imagine que CMS, você tá no mainframe, você tem Ricardo e tem Juan. Eu quero escrever o nome do João entre o nome de vocês dois. Como eu faço isso? Se não falo em memória, eu tenho que ir na seção do lado esquerdo que tem a numeração de linhas e colocar uma aspa e dar Enter. Aí nesse Enter ele vai copiar a primeira linha, a linha que está embaixo. E vai ficar Ricardo. Aí eu vou apagar o Ricardo e escrever João. Eu comando para ser linha. E tem gente que reclama do VI. Sim. Meu Deus. Eu não vou falar como é que é marcar bloco nele. Não fale. Não fale. Vamos ao comentário do Clemar, que comentou que usou carta certa no XT e elogiou o episódio, adorou o tema. Gustavo Ribassi, que adorou a homenagem que fizemos ao Jerry Lewis. Cláudia, minha esposa, adorou, porque ela é fãzoca do Jerry Lewis. Difícil não ser fã do Jerry Lewis, né? Pois é. Foi... E eu, particularmente, eu falei que essa homenagem seria obrigatória, cara. Eu lembro dessa cena, mas não lembro qual o filme que passava. Eu lembro que todo domingo passava um filme do Jerry Lewis. E depois passou a passar filme do Harold Lloyd em vez do Jerry Lewis. Não, esse ataque agora, depois vem um serviço de atendimento ao usuário. Sim. Da foto do zip. E aí falaram tem um comentário do Emiliano falando que a gente citou o cartacete. Do outro Emiliano. Do outro Emiliano, né? Do cartacete nos comentários. Vocês falamos dele na parte B. Trilha sonora de muito bom gosto. Obrigado pela preferência. E para fechar, o comentário do Rui, né? Rui Aquaviva comentando dizendo que eu me acostumei com os comandos WordStar por causa do Pascal. Até hoje. É o que eu uso. Ctrl KB, marcar bloco e vambora. Ctrl KC, Ctrl KV e vambora. Usava ele contando que usou bastante o editor do Pascal, tinha facilidade por isso para usar o WordStar. Anos 90 usou o WordStar para Windows. O que o Word para Windows era caro, ele se recusava a usar software pirata. Nunca conheci nenhum outro usuário do WordStar para Windows, mas gostava do programa em que quebrava um galho. Aí uma pausa agora. Ricardo, nessa disputa para recuperar mercado, todos os outros empresas desenvolvedoras de software, de processador de texto e até planilha, a primeira coisa que eles fizeram foi abaixar o preço do produto para ficar com preço inferior aos da Microsoft. Para não pegar o mercado, né? Garantir espaço. Ele citou a questão que a gente falou da Praxis, a gente falou da máquina de escrever, a gente não citou a Olivetti Praxis 20, muito famosa por causa daquela plaquinha que a gente colocava nela e podia ligar um MSX nela e usar ela para imprimir texto. Eu falei da placa, mas eu não falei da Posso citá-la do jeito mais inusitado possível e imaginável agora? Era como um carinha que gravava teu software, abre aspas, shareware, freeware, fecha aspas, na Nemesis, e imprimia a etiqueta que colava no teu disquete.
Eles tinham uma praxis, imprimir as etiquetas na máquina de escrever ligada nessa época já no PC. Ele falou que ele acabou preferindo uma impressora porque a impressora podia imprimir gráficos, a Praxis tinha uma qualidade muito maior, mas por não imprimir gráficos, as impressoras com as máquinas de escrever de margarida com fonte diferente eram muito caras, então ele acabou preferindo a impressora na época. Sinceramente, você fez a melhor opção, porque tinha gráfico, né? Eu também acho. Agora, um processador de texto que eu esqueci de citar no episódio, agora que a gente fechou a parte A e falar B, um processador que eu acho que souber só meu pai usou, Pangloss. Era um processador de texto nacional que era tradução. Era para tradução, e ele trabalhava com acentuação de... Na época a acentuação era um grande mistério, o pessoal escrever, a grande dificuldade, ele acentuava, o Pangloss acentuava, ele operava no modo gráfico do PC, ele era de DOS, e meu pai usou muito o Pangloss, e para acentuar, ele tinha vários recursos para você poder fazer acentuação em português, e trabalhar com vários outros idiomas. Ele é outro que morreu, foi esquecido nas brumas do tempo. Coitado. Meu pai usou durante muito tempo. Era nacional. Nós também não citamos o Fácil, que era o concorrente do Carta Certa. Exatamente, esquecemos o Fácil. Carta Certa do B. Era fácil, que não era extremamente fácil pra você e todo mundo cantar junto, né? Não era esse ponto. Entre nós era bem fraquinho, ele durou pouco tempo. Ele existiu durante um bom tempo, teve versão de DOS, né? Ele também chegou a ter uma versão para Windows, mas esse ele sofreu do mesmo mal do Carta Certa no final das contas. O Carta Certa sufocou o mercado dele, depois o Carta Certa que sucumbiu às trevas. Vamos à parte B? Tá bom, vamos lá. Começando na parte B, o Oswaldo Santana Neto resolveu fazer um adendo, que nem nós fizemos agora, para falar de um editor nacional que ele e o pai dele utilizavam, que era chamado Unitexto. Esse, sinceramente, eu não conheço, que era produzido pela Unibat Tecnologia, e que ele linkou aí um PDF da Microsistema 106, datacassete, que tem uma propaganda dele. De passagem, eu acho que essa foi a última microsistemas que eu tive quando eu peguei a assinatura. Eu vou contar um segredo. Eu evito pegar essa revista, que eu sempre acho conhecido lá. Fui fuçar nessa revista e achei um conhecido. Não era eu. Não era você. Danjovic. Que citou e depois percebeu que citou computadores dedicados específicos para processamento de texto, e depois percebeu que a gente citou. Ele começou a escrever o comentário no título do episódio inteiro. Haha, famoso, calma, ouça o episódio todo, aí depois comenta. Deus está vendo você curtir antes de e não comentar a publicação. E aí temos o comentário do Emiliano, né? Não, mas ele complementou aqui uma coisa interessante, o Edit Video, que é o clone do Bull TTX brasileiro. Ele acabou citando a máquina em particular. Ah, sim, tô vendo aqui. Aí temos um comentário do Emiliano Fraga. Né? Que ele começa assim: segue meus breves comentários, só que não. Pô, tá carregando até agora por conta dele? Ele faz citações a processadores de texto, o outro processo, traduzidos como processadores de palavras, em alguns contos, algumas histórias escritas pelo Stephen King, e dispensa apresentações como autor, né? Aí ele cita, por exemplo, em alguns contos que o Stephen King citou o processador de textos da Wang, né? Claramente dois, pelo menos ele citou da Wang, o outro ele usou um processador de texto genérico e um outro desconhecido. Então, no Conta Comigo, né, o Stand By Me, ele cita um processador de texto só que desconhecido. Então, no filme é um Macintosh. É um Mac, né? Você não falou, não, é um editor de PC. Vou dar uma forçada nesse filme depois pra dar uma olhada. E aí ele comenta das burradas da Microsoft, o Giovanni cita os erros deles do Word 5. Aliás, a gente chegou a citar a tradução feita errada pra lente de aumento? Não, você pode falar aí, o corpo magnífico. Não, é o magnífico copo. Se você for traduzir ao pé da letra, em inglês, lente de aumento é magnifying glass, seria vidro de magnificação. Só que glass pode ser usado para vidro, nesse caso, pode ser usado também para copo. Aí traduziram um tradutor, ou então devia ter um neurônio só na cabeça, traduziu o magnifying glass como magnífico copo. Por aí. Aliás, como é que eu traduzo em inglês? Eu peguei meus óculos, coloquei no copo e joguei no vidro. Não, você pode citar o Glass, pode usar como campo. E faz isso com trilha sonora de Philip Glass.
DOS. E ele cita uma bobagem absurda perpetrada pelos beronhas da Microsoft, traduzir atalhos. Cara, eu concordo contigo, traduzir atalho. Ctrl B pra bold, Ctrl S pra save, Ctrl N pra new document. No Brasil você bota Ctrl B pra salvar, Ctrl S pra salvar. Ctrl N pra... né? É pra salvar, o cara tava gripado nesse dia. Vamos salvar o David. A história que eu conheço é o seguinte: alguém da Microsoft Brasil achou muito legal traduzir os atalhos. Vamos aumentar nossa penetração no mercado brasileiro, sei que lá, vamos mostrar uma coisa diferente. A Microsoft vai se orgulhar da gente. Fizeram isso. Tempo depois, parece que o próprio Bill Gates veio entrar em contato com eles aqui. Perguntar, vem cá, quem mandou vocês fazerem isso? Essa porra se perpetuam, né? Quem foi o estagiário que eu vou demitir? Parece que não foi o estagiário que rolou, não, hein? A loucura disso é que só o pacote Office sofreu tradução, o Windows não. Então, no Explorer, no File Manager do Windows, tem Ctrl A, você seleciona tudo. Mas tenta selecionar tudo no Word, não é Ctrl A. E a coisa mais retardada, acho que o Outlook ele sofreu de tradução também, e os atalhos eles não são 100% equivalentes em todo o pacote Office. Ou seja, a Microsoft quer que você use mouse. Mas o Outlook ninguém usa, né? Cara, o Outlook não trabalho. Infelizmente. Não é o Outlook Express. Não, tem muita empresa. Pior, tem muita empresa que usa Outlook e tem muita empresa que não quer pagar, usa Outlook Express como se fosse o Outlook normal e reclama e dá crises homéricas quando dá pau. Mas aquilo ali não foi feito para segurar 10 mil e-mails, entendeu o diagrama? O Rogério Bellarmino, quando ouvir isso, vai fazer um joinha. Ouvindo isso, vai fazer um joinha, vai dizer isso aí mesmo. Caraca, cara. Eu que tive que implementar, propor o cara soluções, os caras arrumaram outro cara para implementar, não eu. Implementaram a solução com o servidor IMAP. Porque toda hora o Outlook Express capotava, eu queria. Mas eu só quero mandar esse e-mail com 150 mega, qual o problema? Negócio pro cliente. Não brinca não que eu tive numa empresa que eles estavam desesperados que o banco do Outlook, que basicamente é um banco de Access, né, só que com outra estrutura, tinha corrompido. Eles tinham um arquivo gigante, 2 GB, com toda a informação da empresa lá. Ui mesmo. A solução deles que eu propus a eles e eles contrataram outra pessoa para fazer foi: bota um servidor IMAP, os e-mails ficam lá e as máquinas conectam o servidor IMAP e baixam de lá, e o servidor IMAP limpa tudo da conta do Terra a cada 1 minuto. Resumindo a prosopopeia, a última vez que eu olhei, quando eu fiz a migração do servidor deles, tinham 520 GB de e-mail dentro do servidor. Olha! 520 é coisa para caramba a beça. Como diz um amigo. Considerando que as pessoas não apagam o que estava antes, né? Porque a pessoa tem cérebro de peixinho dourado, eu não lembro o que ela falou com você. Mas seguindo continuando. Aí, Fernando Nomelini. Eu vou já pro Ram falar isso aqui. Opa, carne nova no pedaço. Ouvinte novo, agora temos 18 ouvintes. Descobri esse podcast através do Happy Hour Tech, aí, nossa participação aí, e adorei. Minha infância foi programando TK-85, meses depois que fiz um curso de programação em 1984, onde pude usar um CP300 no último dia. Fez upgrade de Sinclair para Terrestre 80. Aprendi Basics lendo fascículos de microcomputador, curso básico, olha ele aí de novo, que tenho até hoje. Usei CP500 que meu pai tinha, 2 normais e um compacto com placa CP/M, e posteriormente no colégio técnico usando sistemas 600 e 700 da Prológica, onde aprendi COBOL, e em 1990 conheci o PC na forma de um Solution 16 que a escola comprou. Ele praticamente varreu toda a história da microinformática, com exceção do MSX, né? Na faculdade tinha Apple, agora varreu mesmo. Não lembro o modelo para aprender Pascal, ou CP/M, suponho, então talvez tenha sido o CSD, né? Usei muito o WordStar, assim como o DBase 2, e esse podcast me deu uma baita nostalgia. Ganharam mais um discípulo. Sinto saudade do enorme CP500 e da impressora P500 com seus deep switch para escolher parâmetros de expressão. Putz, eu lembro dessa porra. Eu usei uma porra dessa na LZ. Senti que a nostalgia parou aí, né, acabou. Tava todos falando, o computador diz, computador. Impressora, deep switch, impressora. Maldita impressora.
Impressoras foram feitas para nos trazer dor e desespero. Desde aquela época. É desde aquela época. E voltando, o Sérgio. Juan, antes de você falar do Sérgio, me contaram uma história sobre um CPD da vida, com várias impressoras de linha da IBM, em que alguém, muito provavelmente o estagiário, esqueceu de repor a placa do piso suspenso, que ficava próximo a ela. Ela começou a trabalhar e começou a chacoalhar. E a toda chacoalhar, ela caiu no buraco. E sabe o dominó? Ai! Ela bateu na outra impressora, que bateu na outra impressora, que bateu na outra impressora. Quantas impressoras tinha nesse CPD mesmo? Me contaram que eram várias. E elas tinham cabo, né? Capaz dos micros também terem sido puxados. Não, era mainframe. Ah, tá. Sorte dele. Não, mas eu não tô falando de HP 500, imagina o tamanho da impressora. 132 colunas, cada uma. Eu acho que a IBM 1401. A 1401 não é impressora. É um mastodonte. Ela é quase uma gráfica, né? Eu não sei se as do IBM, mas as do Bolos, uma pessoa adulta ficava em pé e a altura do negócio era mais ou menos assim, na altura do diafragma da pessoa. Assim, 1403, que tem tamanho de freezer horizontal de bar. Freezer horizontal de bar. As da Bolos já mais altas que freezer horizontal de bar. Imagina um freezer de bar com perninha. É a 1403. Imagine várias caindo, uma em cima das outras, e você tentando saber, primeiro, a quem dá a notícia. E segundo, qual levanta primeiro? É pra olhar e dar aquele momento de se olhar e dizer: por que, meu Deus? Por que isso aconteceu? Vou mudar de profissão hoje, vou vender coco na praia, tchau. Quando essas impressoras estiverem voltando a funcionar, a primeira coisa que vai ser impressa é sua carta de demissão. Ô Ricardo, embrace yourselves because it's complicated. Exatamente. Brace yourselves because it's complicated. Caraca. E daí temos mais um comentário do Sérgio Vladivostok, né? Já rebatizamos. Sérgio, não adianta não, a gente já te rebatizou você, virou Vladivostok mesmo. Pois é, comentário chicante. Ele gostou muito do episódio, conheceu alguns processadores de texto que nem fazia ideia que existissem, e ele comentou do problema que teve com drivers, né? Recente, questão de drivers, melhorou muito nos sistemas mais recentes, a questão da Linux Foundation, projeto Open Printing. Só vale lembrar, tá, que a gente tem que agradecer também a uma empresinha matal de Apple, sabe? Porque nós usamos, quem usa Linux, o Cups, e o Cups pertence à Apple. E isso ajudou a juntar no projeto Open Printing, juntar os drivers para explicar as coisas para o Cups, né? Que ajudou a melhorar também alguns drivers para o Windows. A HP resolveu o problema da maneira dela, então fez um conjunto de ferramentas próprio dela para imprimir as impressoras dela, né? Algumas outras, eu tenho uma brother na escola, eu trabalho. Detalhe, a HP ela fez isso para consertar o problema que ela mesma criou, tá? Ah, tá. Ou seja, não é. Não é que ela é boazinha, não. Fez merda mesmo. Aí ele falou disso, dessa questão a Brother, por exemplo, fornece, da Epson, já tinha impressoras Epson para configurar, tive que descer o driver na internet, o PPD explicando, tudo bem. Quanto a teclados, a maioria nunca teve grande problema, trabalhou com layout americano ou com a BNT2, que nem eu. Teve uma época que tentou usar o Dvorak, mas não conseguiu, tá? Tudo bem. Ele classificou o Dvorak como Esperanto. Ele classificou o Dvorak como Esperanto. Alguns sabem, usam, mas ficam num grupo bem restrito. Aliás, o Dvorak, eu acho que tem um membro aqui do nosso coisa que deve ter um ódio por ele, não é, Juan? Putz, cara, me deu uma dor de cabeça com aquele Apple IIc que, porra, aí a gente apertou aquele switchzinho sem querer, começou a vir tudo misturado, não sabia por quê. Caramba! Juan, o 2C tem escrito Dvorak na chavinha, pelo menos. Pô, mas a gente não sabia quem tinha apertado. Não. Tá, o C Plus não. Ui! Tá? Eu sabia que havia mais um motivo bom pra eu preferir o 2C que o 2C Plus. Porra! Ele tem um botão. E o que faz esse botão? Não sei, aperta e vê o que acontece. E o teclado ficou todo embaralhado, fodeu!
O Sérgio encerra, bom trabalho, galera, continue assim. Obrigado pela preferência, a casa agradece, servimos bem para servirmos sempre e outras coisas mais. O cliente tem sempre razão e coisas assim desse tipo, ou quase sempre tem razão. E agora alguém leu o comentário do Emil, porque eu tô lendo a maioria dos comentários. Deixa comigo. Sobre o significado de Wapuro, foi mencionado no episódio que o A seria equivalente ao fonético W. Na verdade, o Wapuro é contração de Wado Purusessa, forma de como os japoneses pronunciam e se refere ao termo Word Processor. Isso é verdade. A gente marcou bobeira nessa. O japonês. Não, nós falamos que o Apuro é como eles falam WP. Como eles falam a sigla. E eles falam as siglas em inglês nessa coisa maluca aí. Sim, mas a gente não explicou exatamente como o Emiliano explicou. Mas não é bem sigla, é um pedaço de uma palavra e um pedaço da outra. É uma contração. E os japoneses costumam trazer palavras estrangeiras, preferencialmente com pronúncia em inglês. Coisa semelhante acontece com Passocon, que vem de personal computer, Noto, de notebook, Teberi, de televisão, etc. Terebi. E vou falar mais. Essa mania de contração do japonês não é só palavra de língua inglesa, não. Até palavras deles também japonesas fazem contração. Por exemplo, vou falar em nome de animes, que é o mais comum. Eles chamam Horonikeshi de Huroki ou Huroken. Eles chamam o Ata 9 uma série que tem um nome impronunciavelmente grande aqui para os ocidentais. E aí vai. Eles também têm essas contrações. Também é complicado deles falarem, por isso que eles diminuem. Exatamente. Então, vamos ao Repórter Retro? Vamos comentar aquilo que é a primeira regra do Repórter Retro, que é não comentar o Repórter Retro. Então acabou o programa. Então, que essa regra é sempre desrespeitada. E o Sérgio começa desrespeitando uma regra dele próprio, né? Ele fez um comentário curto. Ele só reclamou da falta do zip, que nem o outro comentarista tinha dado no anterior. Eu noto a estranheza desse fato, porque ele ainda não tinha escutado o podcast. E por falar em escutar podcast, lembro mais uma vez. Ricardo, já escutou o Happy Hour Tech? Eu baixei, mas ainda não ouvi, acredite se quiser. Seu poia, tudo bem. Mas é o que, né? Me julgue, não gostou, me processa. Tô no modo Silvio Santos. Pera aí, você não tem 85 anos. Não, nem ele tem 82. Ah, tá, tudo bem. Voltando. Nosso mais recente, nosso 18º ouvinte, o Fernando Nomelini, reaparece, falando: o teclado do TK90X é similar ao do TK85. Sim, é praticamente o mesmo gabinete. Eu tive um TK85 na época, peguei emprestado o TK90 de um amigo com teclado zoado, abri as duas máquinas, coloquei o meu teclado no TK dele e usei de boas. Exatamente. Aliás, você sabe qual é a semelhança que há entre o TK90X e o Playmobil? Qual? Não. Ambos no Brasil, o gabinete de um e o boneco no Brasil foram feitos pela Troll. Do Funaro, do Dilson Funaro, ministro da Fazenda. Exato. Então, nossa, era dele. Então eu vou falar um outro micro que também o gabinete é da Troll. CP400. Design italiano? Design italiano. Acho que essas carcaças de plástico, só quem tinha tecnologia pra fazer no Brasil era a Troll. Ela também fez, ela fez todas as carcaças de plástico, os plásticos da Microdigital. Acho que exceção mesmo no TK3000, porque era aquele de fibra lá, talvez. Ele é form factor de Apple. E eu desconfio que além do CP400, o CP200S deve ter sido da Troll, mas aí tem que confirmar, abrir e confirmar. O 200S com certeza, o 200, 300 e o 500 eram feitos na oficina mecânica da Prológico. Eu sei, tô falando do 200S. O 200S é da mesma época do 400. Lembre-se do slogan da Troll: Troll, bom motivo pra ser criança. E aí os dois últimos comentários que temos, aí o comentário do Chicante, agora sim, chicante. Que ele vai tentar ser sucinto, haha, pra não me deixar cansado de novo. Tudo não, bem, eu vou fazer melhor, eu não vou ler. Pronto, lê vocês aí. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele falou que a notícia do protótipo do Amiga foi pro limbo, mas as fotos são bem interessantes e também já teve a ideia de fazer um expert todo em acrílico fumê para encher o LED
mas sem encher de LED. Carnaval não é comigo. Nem Aí ia ficar mais enfeitado que mula de cigano. Por aí. Ele falou que o Sir Clive Sinclair ficou um velhinho simpático. Como é que é? É a suposição só sua. Aham. E sempre faz ele lembrar de um programa produzido na TV na década de 80 chamado Bits Bytes, que passou na TV Cultura. Aí temos links aqui pra quem quiser linkar. Agora continua, eu tô com preguiça, cansei. Vamos lá, então deixa comigo. Ele falou umas coisas sobre hackerismo, né? Tu não disse que não ia ler. Desculpa, foi mal. Então deixa comigo. Salvar PROMs antigas sempre foi um pesadelo. Recuperar um pinball com um Arduino, I love pinball. Extrair vídeo direto da VRAM. Elerne de FPGA, dissecação da ULA do TK90X, truca o cara. Recuperar um Frael espaçoso. Aí, Ricardo. Nada melhor do que contar com algumas almas caridosas para criar projetos para ajudar a salvar nossas coleções. Viva o hackeísmo. Os dias poderiam ter mais de 24 horas. Gostaria muito de aprender VHDL. O Giovanni provou cientificamente que velho é o seu PC, Intel e Microsoft suas safadinhas. Windows 1.0. Exatamente, diga aí, Giovanni. Não, ele falou que eu provei cientificamente que velho é o seu PC com a brincadeira que eu fiz no notebook, rodando Windows 1.0. E o demo do XT, o demo para PC XT, prova que ainda é possível explorar o rádio, que na época não foi aproveitado em sua totalidade. Ainda foi, né? O problema é que tem uns loucos que querem aproveitar mais ainda, né? Vamos lá. E continua aí. Esse 68.000 da IBM é bem parecido com o PDV, parece mesmo uma caixa de supermercado, coisa mais feio mesmo, de verdade. Parabéns pela iniciativa do canal do Seu Tubo, já fiz minha contribuição na votação, obrigado. Depois vamos dar uma checada para ver se a gente chegou aos 2 dígitos, tá meio difícil. Parabéns também pela participação no Happy Hour Tech, obrigado. Encontros, quem sabe Jaú. Eu vou pra Jaú, com certeza. Eu e Cláudia, acho que a gente vai sim. Acho que a gente também vai poder ir sim. Vocês vão estar indo? Vamos estar indo com bastante gerúndio. Isso, tenha fé, homem de fé. Cadê sua fé? Não seja. Aliás, eu gostaria de contar uma coisa. Atenção, para quem. Ricardo, para as pessoas que gostariam que o dia tivesse mais do que 24 horas, só lembrando que em Marte o dia tem 24 horas, 39 minutos e 25 segundos. Quase uma hora a mais. Eu lembro de um livro de ficção científica que eles fazem eles fazem isso, mandam a primeira missão a Marte fazer terraformação e o relógio para durante 40 minutos para poder equivaler. Então 24 horas para o contador 40 minutos para poder equivaler com a Terra. Sim, mas em compensação o ano tem 687 dias. Coisa linda, hein? Continuando aí, João, é contigo. João como escoteiro do UP, Jesus e que nem uma besta aqui. Bem, isso aí eu acho que eu não vou comentar muito não, porque meu Deus, eu tô fazendo uma imagem mental disso. O que foi imaginado não pode ser desimaginado. Droga, Sérgio. Eu não vou nem comentar isso. Segue. Eu vou ter pesadelo com isso. Puta merda. Eu vou ter um pesadelo. Tem Pode que bater em mim. Fui eu que tive a ideia. Foi você. Você é o culpado. A imagem mental, essas imagens mentais absurdas, elas aparecem na minha cabeça e eu não quero sofrer sozinho com elas. Eu preciso compartilhar a dor. Tá explicado. Que nem aquela foto do Bozek tomando banho, né? Por aí. Nossa, aquilo ali, eu sei sacanagem, cara. Eu olhei, por um relance, eu ia meter-lhe o Del, mas eu falei, vou olhar de novo. Caraca, eu voz. Puta que pariu, eu não posso apagar isso. Eu ia apagar isso sem. Eu tava pensando que era alguma coisa do Pac-Man. Eu falei, vou apagar isso. Se reclamar, eu vou falar com o filho. Aí tu tá abusando, né? Puta que pariu, né? Trollagem tem limite. Mas era o Oz. Se bem que eu também falaria que trollada tem limite pra ele. Não, mas o Oz tem crédito. Até isso ele pode fazer. Mais ou menos. Isso aí já. Tá no limite, tá forçando a barra, mas. Tá forçando a barra já. Tá forçando a barra, o Recreio dos Bandeirantes, Espera de Guaratiba, o Pontal, forçando tudo aí. Pô, essa piada, porque é fora do Rio, não vai entender, mas tudo bem. E até um pedacinho da Praça Seca. Continua alguém aí, já que eu não posso ler esse comentário. Sim. Tá, já que está proibido. Tem que incentivar mais os grupos de chiptunes, porque esse é bem legal. Se bem que sim, tem que incentivar, não. Eles têm que se incentivar para fazer as coisas, né?
A gente não pode dar um livrinho de Chiptanes for Dummies pra todo mundo e vamos, toquem músicas. Um dia eu vou mexer com isso. Eu tenho curiosidade de fazer uma música de Chiptune, porque eu sou mais chegado nos sons em FM, então seria alguma coisa em FM. Mas eu tenho curiosidade de fazer isso um dia, quem sabe? Conversa com o Pablo. Sim, aliás, tá aí, bem lembrado. Vamos incentivar o Pablo a fazer um álbum de Chiptunes. Ele De novo, coitado. Ele tá fazendo mais um. Tá fazendo Moons of Nemesis. Ele tá fazendo Moons of Nemesis. Tá começando a fazer. Já vai ter novidades aí. Ricardo, pronto, já incentivamos. Trabalho cumprido. Trabalho cumprido. Se quiser incentivar mais, eu falo pro Pablo abrir um Patreon, aí vocês depositam lá o valor na conta dele. Aí, ô Pablo, já te dei o bizu, hein? 10%, hein? 10% aqui pra galera. Isso já é do Patreon. Então, ele só termina comentando que o Gilbert dublado é muito chato. Não me lembro, acho que eu só assisti o Gilbert legendado. Eu nunca vi o desenho do Gilbert, só li. Netflix, 2 temporadas. Veja, você vai rachar o bico de rir. Ou seja, é tão bom quanto a tira. É muito bom, é muito bom. Ele complementa aqui The Office é medonho, Microsoft Office e o The Office estão medonhos. E que seria muito legal um podcast sobre o software livre. Claro que ele quer que inclua o Richard Stallman, seria um podcast muito interessante. Cara, podcasts de software livre existem vários na praça. Hackingcast, se trabalha muito software livre. Eu ouço o Opencast do que era o pessoal do Monteiro. Tem vários podcasts aí que falam de software livre. E olha, fazer um software de software livre, ou melhor, de shareware, vai ser meio complicado para máquinas. Para máquinas clássicas vai ser bem difícil. Vai ser meio complicado. Uma coisa eu te digo, vai ser só a galera dos 16 bits pra frente que vai ter. Tirando alguma rara exceção de MSX ou de Commodore 64, assim, que eu me lembro assim, de cabeça, a grande. Olha, o máximo que a gente pode fazer um dia. Ô Zé, é o seguinte: Flappy Bird tá licenciado na GPL. 2. Existe uma versão para CPM do Emacs, é o Z80 Emacs, que até com um pouco de parto consegue rodar no MSX, ou uma máquina CPM genérica. Sim. Tem mais software livre para uma microclasse que a gente possa até imaginar às vezes. Só que eu achei que ele estivesse falando sobre um podcast específico sobre software livre, não um episódio. Foi por isso que eu citei o Opencast, por isso que eu citei o Hackingcast. Existem alguns podcasts aí, alguns até eu ouço. Aliás, um parênteses, mandar um abraço pro Aprígio Simões, que faz parte do pessoal do Opencast, faz parte da equipe e diz que eu não tenho trocado uns e-mails com o Aprígio e ele tá ouvindo, ele tem ouvido o podcast. Eu ouvi do Reto Pontaria. Agora eu entendi. Agora, aliás, agora aquela grande pergunta. Peraí, o Vladivostok, ele estava se referindo a um episódio nosso sobre software livre ou um podcast sobre software livre? Sérgio, comenta pra gente na próxima, vai. Eu acho que ele queria um episódio falando da vida do Stallman, hein? Não, vai ser um podcast fedorento. Não, a gente pode mandar o Richard Stallman, pode mandar o Sérgio, né, visitar ele em Massachusetts, com a alcunha de Elis Monteiro. Eu pensei que você ia chamar os... Ei, Giovanni, eu pensei que você ia chamar o Djalma e o Stallman novamente pra fazer uma mesa triangular com vocês três. Não, mesa quadrada. Por quê? Vai ter mais alguém? A Elis, né? É a Elis. Elis. Eu pensei que ia ser vocês 4 comentando. Elis. Olha, nesse dia eu ia falar que eu ia pedir minha dispensa médica. Quem complementa aí? Olha, nada contra soft livre, tá? Conclui aí, por favor. Bom, aí ele me manda um link sobre aquele telejogo que eu não conhecia, né? Infelizmente não posso abrir esse link de onde estou, mas em tempo hábil vou dar uma olhadinha do site Brazilian.com. Eu amo pra você. É da Electron. É um amarelo. Essa foto ela apareceu no grupo do Facebook.
Sim. Aí ele reclama, pô, comparar meus comentários com o jogo War? Não, peraí, nós não estamos comparando seus comentários com o jogo War, nós estamos comparando você com o jogo War, mais especificamente com o território do jogo War, Vladivostok. E fique quietinho, porque se você reclamar, a gente rebatiza a Cristina de Dudinka, tá? Ai. E com essa eu pego minha carta de invadir 24 territórios. Senhores, vamos ao último comentário, o comentário do Melo Everton. Escutou, que deve ser Everton Melo, né? Everton Melo. Ouviu mais um que conheceu a gente por conta do trabalho do Fábio Costa no Happy Hour Tech. 19º ouvinte! 19º ouvinte, mandou um abraço pro Fábio Costa, que já é nosso ouvinte há algum tempo, deve ser talvez o 10º ou 9º. Não, 19º como o Não, o Fábio Costa, que indicou pra ele. E aí ele fala algumas informações sobre o programa, que a gente citou da Conectiva ser um fork do Red Hat Enterprise. O Tech Linux teve 3 versões que ele usou numa escola de estagiário em 2006, o Tech Linux. E aí tudo ele colocou link pro DistroWatch explicando as distribuições. O Tech Linux, a primeira distro Linux, se apaixonou. Logo em seguida, se não fosse os drivers, eu teria migrado para o Linux em 2006 e não em 2010 como fiz. Espero ter concluído o trabalho de vocês e um grande abraço. Everton Melo, muito obrigado. Um abraço para você também. Então, senhores, mais alguma coisa a falar, comentar? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Vocês terem ouvido, terem curtido o episódio. Vocês estão curtindo o episódio da Konami? Curtiram o episódio da Konami, o episódio 57. Alguns estão com uma pulga atrás da orelha, assim, porque o áudio ficou no meio. O que aconteceu? Vamos ter que verificar o que aconteceu, né? Vocês vão saber na semana que vem o que aconteceu. Se a gente tiver uma correção, a gente coloca aí, vocês vão ver a diferença. A questão não é que aconteceu, a questão é que está acontecendo. Pois é. Eita. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Ouçam, espalhem a palavra, divulgam. Mais computador, menos desamor. Isso aí. Passa aí divulguem o Reto Computaria, aproveita, comentem no Reto Computaria aí pro povo, votem lá naquela pesquisa dos melhores podcasts. Falando nisso, vamos ver um momento sublime, vamos descobrir em que posição nós estamos naquele rankingzinho. O Opex Cash já está em terceiro. Deixa eu ver a gente. É a posição 120. Subimos. Estamos abaixo do Bocão News, estamos à frente do Rock Consciência das Costelas de Hidromel. What? É isso mesmo. É um podcast Viking? Deve ser alguma coisa do tipo. Pior comentário cretino aqui do Expert, abismo, o Vasco no meio do abismo e lá vai a Hot Beats. O Expert é muito superior ao Hot Beats, nossa mãe. Comenta. Porra, sacanagem com o Hot Beats tá atrás do Vasco. Né? Exatamente o contrário. Significa que ele tá em terceiro, né? Não. Na realidade, fazendo o Vasco conseguir olhar um pouquinho mais o que tá na frente, embaixo do Vasco tá o Hot Beat, tá o Expert. Melhor não entender. Então, vocês comentaram nosso muito obrigado, nosso abraço. Nos vemos semana que vem. Continuo falando com alguma coisa do episódio 58 que a gente não sabe exatamente o que é, não lembramos. A gente pegou e o problema é que o Expert que a gente ia rodar num Expert, mas a gente rodou a árvore mágica nele e deu pau. Deu pau, aí tá com problema, né? Cara, eu falei pra você não pegar o Expert do Márcio. Era dele? Nossa, mãe. Deixa eu explicar. Veja lá no bom da coisa. Não rodaram o Robocop. Com aquela trava que ferrava a PPI. Não era o Batman, não era? Não, era o Robocop mesmo. Era o Robocop mesmo. O Márcio tem medo de rodar o Robocop até hoje no TR dele. Ele não sabe que não roda? Pois é, né? Fazer o quê? Mas segundo o Márcio é complicado. Lembre-se, brace yourselves, because it's complicated. Então, pessoal, é isso. Nosso muito obrigado. Voltamos na próxima edição. Sim. Eu não tenho mais nada pra falar, deixa eu parar de enrolar. Fui. Gente, obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima semana com algo que não sabemos o que é, sabemos sim, mentira. E tchau, fui. Povo, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio
E o episódio seguinte vai ser de... Fui! Tchau! Tem mais, gente, temos que ver o que aconteceu com o episódio aqui. Tá, tchau. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.